A garota de 13 anos tirou os óculos e olhou diretamente nos olhos da mulher. Inesperadamente, ela conseguiu ler tudo o que a mulher estava pensando. Ela até sabia que aquela mulher era uma vigarista. Acontece que desde o nascimento, ela possuía uma habilidade especial. Conseguia ler os pensamentos das pessoas apenas olhando em seus olhos. O nome da garota era Fina. Ela era a terceira geração da família Beck. Todos os membros da família possuíam poderes extraordinários. Por exemplo, a avó de Fina podia prever o futuro através dos sonhos. E a tia de Fina, Dong-He, tinha a habilidade de voar. Especialmente o pai de Fina, Gong-Ju, podia voltar no tempo. Mas no presente, eles não conseguiam mais usar esses poderes. A avó sofria de insônia severa. Dong-He não podia mais voar porque estava muito gorda. E Gong-Ju não conseguia voltar ao passado por estar deprimido desde que perdeu a esposa há 7 anos. Naquele dia, toda a família foi até um penhasco à beira-mar para tentar usar seus superpoderes novamente. Mas os resultados foram um fracasso. Man-Ho teve uma enorme dor de cabeça por causa da situação da família. Se aquilo continuasse, era bem provável que os poderes desaparecessem para sempre. De repente, Gong-Ju caiu no mar. Por sorte, uma garota corajosa pulou para salvá-lo. Depois que os dois chegaram com segurança à margem, Gong-Ju confundiu a garota com sua falecida esposa. Ele a abraçou imediatamente e desmaiou. Toda a família o levou ao hospital para um check-up. Felizmente, ele estava bem. Alguns dias depois, a senhora Man-Ho foi fazer uma massagem para tratar sua insônia. Além disso, ela ofereceu um prêmio de 1 milhão e 1 em dinheiro para quem conseguisse fazê-la dormir. Embora tivesse insônia, ela se recusava a tomar remédios para dormir, pois tinha medo dos efeitos colaterais e da resistência aos medicamentos. Ninguém na loja quis aceitar o desafio, pois ela era uma cliente muito difícil. Apenas uma nova funcionária chamada Dai aceitou o desafio. Todos ficaram felizes e concordaram em deixar Dai realizar a tarefa. Antes de começar a massagem, Dai ofereceu à senhora Man-Ho uma xícara de chá de ervas. Ela contou que aquele chá era ótimo para melhorar o sono. A senhora Man-Ho confiou nela e bebeu a xícara. Em seguida, Dai começou o tratamento de massagem. A senhora Man-Ho sentiu uma diferença clara em comparação com os outros funcionários. Graças às mãos habilidosas e técnicas profissionais de Dai, a senhora Man-Ho adormeceu profundamente. Ao acordar, a senhora Man-Ho ficou extremamente surpresa e satisfeita com o serviço de Dai. Decidiu dar a ela 1 milhão e 1 como prometido. Quando olhou mais de perto o rosto de Dai, percebeu de repente que ela era a garota que salvou seu filho alguns dias atrás, quando Gong-Ju caiu no mar. A senhora Man-Ho ficou emocionada e rapidamente deu mais dinheiro a Dai como forma de gratidão profunda. Mas Dai recusou e disse que ela ainda não tinha dormido bem naquele lugar. Ao ouvir isso, a senhora Man-Ho teve a ideia de convidar Dai para ir à sua casa e continuar o tratamento de massagem. Dai olhou para a dona do salão de massagem, a senhora Le-Hong. Man-Ho entendeu e imediatamente deu uma gorjeta à proprietária. A dona do salão concordou em permitir que Dai prestasse serviços de massagem domiciliar. Dai prometeu ir à casa dela no dia seguinte. A senhora Man-Ho estava extremamente satisfeita com as habilidades de Dai. No dia seguinte, Dai foi até a casa de Man-Ho. Ela ficou surpresa com o luxo do lugar. A senhora Man-Ho a levou até o jardim para terminar a massagem. Ao mesmo tempo, o quarto de Gong-Ju estava cheio de garrafas vazias de vinho. Desde que ficou deprimido, ele se embriagava quase todos os dias. Como o vinho acabou, ele foi até a cozinha pegar mais uma garrafa. Ao abrir a garrafa, viu Dai descendo para preparar chá de ervas. Ela se ofereceu para ajudar, mas ele não se importou. Ao passar por Dai, ela intencionalmente derramou a garrafa de vinho e se mostrou preocupada com ele. Ajudou-o a recolher os cacos. Nesse momento, a senhora Man-Ho entrou e viu a cena. Pensou que Dai havia salvado seu filho 2 vezes e ficou muito grata. A atitude de Gong-Ju ainda era muito fria, mesmo sabendo que Dai era quem o salvou. Isso deixou a senhora Man-Ho extremamente envergonhada com o comportamento do filho e o puxou para fora. Dai esperou ficar sozinha na cozinha e rapidamente misturou um remédio no chá de ervas. Depois de ter certeza de que o remédio havia se dissolvido completamente, ela levou o chá até a senhora Man-Ho e começou a massageá-la. Durante a massagem, Dai contou que seus pais haviam falecido e que ela já tinha se casado 2 vezes. Contou que o primeiro marido era infiel e o segundo, abusivo. No entanto, ela ainda sonhava em ter uma família feliz. A senhora Man-Ho sentiu empatia e percebeu que seu filho compartilhava da mesma dor que Dai. A senhora Man-Ho contou que Gong-Ju se casou jovem, mas infelizmente sua esposa faleceu. Ele ainda não conseguia esquecê-la e havia se deprimido. Quando Dai foi embora, a senhora Man-Ho ficou muito satisfeita e elogiou Dai para o marido. Antes mesmo de terminar de falar, ela adormeceu sem perceber. Em seu sonho, viu Dai usando o anel de herança da família Beck. Ao acordar, contou ao marido sobre o sonho e supôs que Dai estava destinada ao Gong-Ju. Talvez, graças a Dai, Gong-Ju conseguiria superar sua depressão e recuperar seus superpoderes. Por isso, a senhora Man-Ho disse ao marido para marcar imediatamente outra visita de Dai à casa. Enquanto isso, Dai voltou para casa para tomar banho, que na verdade era sua própria casa. Acontece que sua família não estava morta. Sua mãe trabalhava como
esfregadora de costas em uma sauna, embora fosse uma vigarista. Daí também tinha uma fraqueza. Ela tinha medo de fogo. Cozinhar um pacote de macarrão instantâneo já era um desafio para ela. No fim, de tanto medo, acabou comendo o macarrão cru. A família de Gongju era dona de um prédio no valor de 50 bilhões de won, onde Gongju tinha uma academia. Naquele dia, uma garota linda e com um corpo sexy chamada Grace foi se candidatar para ser treinadora lá. Gongju a contratou sem nem ler o formulário de inscrição. Quando Grace exclamou que era muito fácil conseguir um emprego, Dong-hye, a irmã mais velha de Gongju, a interrompeu e checou o formulário. Após examiná-lo com atenção e perceber que Grace tinha um canal de fitness no YouTube com quase 300 mil inscritos, Dong-hye imediatamente concordou. Depois, Gongju desceu e deu dinheiro à irmã para comprar um presente de aniversário para sua filha. Dong-hye estava atendendo uma cliente sobre lipoaspiração, mas, por estar acima do peso, fez a cliente se sentir insegura. O botão da calça de Dong-hye voou e acertou o rosto da cliente, que saiu furiosa. O diretor do hospital particular, que também era o amante de Dong-hye, viu a cena e ficou desolado. Ele disse imediatamente que ela não precisava mais atender clientes. Dong-hye olhou para um pôster antigo de si mesma, quando ainda era magra, e ficou triste. Então, ela foi comprar bolo. Mesmo sem pagar, comeu bastante, mas ao tentar pagar, todos os cartões ultrapassaram o limite. Ela teve que usar o dinheiro que Gongju lhe deu para o presente da filha dele. De repente, ela recebeu uma ligação da mãe, avisando que Daí viria à casa deles no sábado para o aniversário de Fina. No sábado, ao ver os pais preparando comida, Gongju estranhou. Por que sua filha nunca teve festa de aniversário antes? Por que agora? Nesse momento, Dong-hye apareceu e disse que também viria. Gongju olhou para a irmã e percebeu que ela tinha gastado todo o dinheiro que ele lhe deu. Enquanto isso, a mãe tentou aproximá-lo de Daí. Gongju se sentia cansado e decepcionado. Daí chegou e foi calorosamente recebida por Man-ho e seu marido. Durante a refeição, Man-ho expressou abertamente seu desejo de que Daí se casasse com Gongju. Gongju e sua irmã imediatamente ameaçaram Daí, dizendo que a família era muito assustadora. Disseram que a filha de Gongju estava na fase de rebeldia e que ela sofreria se casasse com ele. A mãe de Gongju o puxou para dentro da casa. O senhor Sunu chamou Fina para a festa. Nesse momento, só Daí e Dong-hye estavam na sala. Dong-hye disse que estava de dieta, mas na verdade queria lagosta. Pediu a Daí um copo de água. Quando Daí saiu, Dong-hye começou a comer à vontade. O senhor Sunu chamou a neta para celebrar o aniversário. Fina disse que só queria comer sopa de algas feita por ele. Claro, o senhor Sunu atendeu ao simples pedido da querida neta. Foi cozinhar a sopa e acender as velas do bolo. Ao mesmo tempo, Gongju questionava a mãe sobre o motivo de ter convidado outra mulher para casa no aniversário da filha. Ela respondeu que queria que ele esquecesse a falecida esposa e fosse feliz novamente, e ainda o repreendeu por ter desaconselhado o relacionamento anterior, achando que não teria futuro. Mas Gongju a desobedeceu e insistiu em se casar. Daí ouviu tudo enquanto pegava água. De repente, Fina desceu e testemunhou toda a conversa. Ela soprou as velas do bolo e voltou para o quarto. Vendo a atitude da filha, Gongju saiu furioso. Nesse momento, começou a chover. O senhor Sunu e a senhora Man-ho correram para recolher a comida. Subitamente, Man-ho sentiu tontura e desmaiou. Sunu e Dong-hye a levaram ao hospital. Sunu pediu que Daí corresse e desligasse o fogão a gás onde a sopa estava sendo feita, sem saber que Daí tinha pavor de fogo. Daí viu o fogão aceso, pegou uma pinça e reuniu toda a coragem para se aproximar. Felizmente, Fina desceu e desligou o fogão. Daí só teve tempo de agradecer. De repente, Fina perguntou o que Daí queria colocar na sopa, pois a viu colocar remédio no chá de Man-ho. Daí explicou que era concentrado de alcaçuz, mas Fina não acreditou e subiu. Depois, ao sentir o aroma da sopa, Fina voltou. Viu que Daí tinha preparado comida para ela. No começo, recusou comer até que Daí comesse primeiro. Então, Fina se sentiu segura e achou a comida deliciosa. Daí também falou bem de Gongju, o que fez Fina simpatizar com ela. Por isso, Fina aconselhou Daí a não se envolver com aquela família e revelou que todos ali tinham superpoderes, mas que por causa das doenças modernas, os perderam. Daí ouviu tudo, mas achou que Fina só tinha uma imaginação fértil. Enquanto isso, Gongju foi comprar um presente para Fina e depois visitou o túmulo da ex-esposa, onde encontrou os pais dela. A sogra se perguntava por que Gongju, que também esteve no acidente, saiu ileso. Ele não soube explicar. Ao voltar para casa, encontrou Daí lavando a louça. Ela contou que Fina havia jantado com ela. Gongju ficou surpreso, pois sabia que a filha nunca jantava. Daí também contou sobre o dia em que o salvou no mar, que ele entrou na água para salvar um coelho de pelúcia de uma garotinha, e elogiou sua atitude como a de um super-herói. Disse que no passado alguém havia se sacrificado por ela, e desde então valorizava sua vida para honrar essa pessoa. As palavras de Daí comoveram Gongju, mas ele tentou manter-se frio. Depois de pedir que ele lavasse a louça, ela se despediu.
Daí voltou para a sauna e foi recompensada pela mãe com um copo de água de arroz por suas habilidades de atuação. De repente, a irmã mais nova de Daí apareceu. Era Grace. Acontece que a família de Daí vivia de golpes. Antes de Daí se casar com os dois ex-maridos, ela e sua família fingiam muito bem. Com isso, conseguiram grandes somas em indenizações emocionais e benefícios do divórcio. O verdadeiro objetivo da família de Daí era o patrimônio dos ex-maridos. Agora, o próximo alvo era Gongju. Daí contou a história de que a família de Gongju tinha superpoderes, e foi por isso que ficaram ricos com ações ou loteria. Mas agora, segundo ela, haviam perdido os poderes por causa das doenças da modernidade. A família de Daí riu disso. Achavam essa história completamente absurda. A tal doença moderna era porque a família de Gongju era feliz demais e acabou adoecendo. Gongju foi até o quarto da filha e lhe desejou feliz aniversário. Também deu a Fina um coelhinho de pelúcia muito fofo. A menina imediatamente colocou o coelhinho no armário, onde já havia incontáveis outros iguais. Fina se lembrou do acidente de 7 anos atrás. Gongju também lhe havia dado um coelhinho de pelúcia naquele dia. Então, Gongju voltou ao passado. Naquele momento, só a mãe e a filha estavam no carro. De repente, os olhos de Fina mudaram de cor e o carro caiu num barranco. Quando Gongju voltou ao presente, já era tarde demais. Quando Gongju tinha 9 anos, ele ganhou na loteria e levou o prêmio Rei Carpa. Ficou extremamente feliz ao receber o prêmio. Ao chegar em casa, viu a mãe observando o mercado de ações num jornal. Ele tentou entrar sorrateiramente, mas sua mãe o pegou no flagra. Quando ele mostrou o prêmio, ela quebrou o troféu e o bateu com um chicote. De repente, Gongju voltou ao momento em que ganhou o prêmio. O mundo inteiro estava em tons de cinza e sem cor. Apenas Gongju tinha cor. Foi a primeira vez que ele usou sua habilidade de voltar ao passado ao se lembrar de um momento feliz. Dias depois, Gongju voltou àquele momento novamente, mas percebeu que só podia observar e não tocar nas coisas do passado. De repente, Gongju ficou chocado ao ver um cachorrinho e sua dona. O cachorro correu até o cruzamento e foi atropelado, ficando imóvel na beira da estrada. Os soluços da menina partiram ainda mais o coração de Gongju. Ele percebeu que um momento de felicidade para ele podia ser, ao mesmo tempo, um momento de tristeza para os outros. Tentou voltar ao passado para salvar o cão, mas falhou. Não importava o que fizesse. Depois de tantas tentativas, Gongju já não se sentia mais feliz naquele momento. Em parte por ter repetido muitas vezes, em parte pela culpa em sua mente. Desde então, ele não conseguiu mais voltar àquele instante. De volta ao presente, Gongju olhou para a pilha de ursos de pelúcia que Fina havia jogado fora. Parecia que sua filha já não gostava mais deles. No entanto, a verdade é que Fina achava que seu nascimento havia trazido muitos infortúnios para a família. Por isso, sentia que não merecia presentes de aniversário, daí ter jogado todos fora. Antes de Fina ir à escola, Gongju percebeu que alguém a estava seguindo. Ele a alertou para ter cuidado. Depois, foi ao shopping comprar outro presente para a filha. Daí o seguiu e fingiu que estava ali por acaso. Ofereceu ajuda para escolher um presente, mas Gongju recusou. Ela tentou segurar sua mão, mas ele a empurrou e, sem querer, rasgou a manga da blusa dela. Envergonhado, ele foi beber uma cerveja ali perto. Momentos depois, Daí apareceu com o par de sapatos que ele havia recusado anteriormente. Ela implorou para ele levar os sapatos para Fina. Pensando na filha, Gongju aceitou os sapatos e jogou uma quantia de dinheiro sobre a mesa. Não queria ficar devendo nada a Daí. Em seguida, foi embora, sem dar atenção a ela. Enquanto Daí bebia cerveja no shopping, o alarme de incêndio disparou de repente. Todos correram, mas Daí ficou paralisada de medo, sentada com as mãos na cabeça. De repente, uma mão agarrou a sua. Era Gongju. Ela ficou surpresa, achando que ele já havia ido embora. Logo, o segurança anunciou que o alarme foi apenas um erro do sistema. Quando Daí se virou para o segurança e voltou a olhar para Gongju, ele já havia desaparecido. Ela ficou confusa, sem entender por que ele havia aparecido para ajudá-la. Em casa, Fina encontrou os sapatos na porta. A menina adorou o presente, sorriu brilhantemente e se olhou no espelho. Gongju, vendo a felicidade da filha, também se sentiu feliz por dentro. Dias depois, a senhora Manho convidou Daí para ir à academia da família e disse que, se Daí se tornasse sua nora, todo o prédio seria dela. Embora Daí quisesse muito isso, ela se conteve e respondeu que não era alguém que se casava facilmente, principalmente depois de 2 casamentos fracassados. Essa resposta cuidadosa agradou a senhora Manho. Dong-hye estava por perto e viu tudo. Ela puxou a mãe de lado e alertou que aquilo poderia ser um golpe. Grace, que também estava por perto, ouviu e sinalizou para Daí. Nesse momento, Gongju chegou à academia. Daí se aproximou para agradecê-lo por tê-la ajudado durante o alarme de incêndio e por ter segurado sua mão para confortá-la. Mas ele não entendeu o que ela disse. A senhora Manho ficou muito feliz ao ouvir aquilo, porque achou que o relacionamento entre eles estava progredindo. Quando Daí voltou
voltou para casa, ficou se perguntando por que Gongju não admitiu ter segurado sua mão. Parecia que ele escondia algum segredo. Na escola, Fina era praticamente invisível. Poucas pessoas prestavam atenção nela, o que a fazia sentir-se perdida e solitária. Ela ainda não havia se juntado a nenhum clube, embora quisesse se enturmar com os colegas. Porém, sua timidez e vergonha a impediam de se inscrever em qualquer atividade. Por causa disso, o professor responsável ligou para Gongju e o aconselhou a prestar mais atenção na filha. O professor também lembrou Gongju de assinar os documentos que a escola havia enviado aos pais. Ele encontrou os papéis na caixa da escrivaninha da filha e assinou tudo. Depois de assinar, Gongju desceu para procurar uma bebida alcoólica. De repente, o Sr. Sunu apareceu e o convidou para beber em um restaurante onde estavam sua mãe e Dai. Gongju estava prestes a sair quando o Sr. Sunu o empurrou para dentro. Momentos depois, os pais de Gongju saíram para deixá-lo a sós com Dai. No entanto, Gongju ainda se mostrava frio com ela e continuou bebendo sozinho. Na clínica de estética, Dong-hye descobriu que Pastime, seu namorado, ainda não havia voltado. Os funcionários disseram que ele estava atendendo uma cliente. Dong-hye teve que esperar do lado de fora. Ela ouviu risadas vindas da clínica e, não conseguindo suportar, entrou para verificar. Viu seu namorado e Grace conversando animadamente. Os dois explicaram que estavam apenas na consulta médica. Dong-hye ficou sem palavras, decepcionada e com ciúmes. Dong-hye convidou seu namorado para beber e aproveitou para sugerir que registrassem o casamento, pois poderiam assim herdar um prédio avaliado em 50 bilhões. Isso porque a senhora Man-ho havia feito um acordo com seus 2 filhos. Quem se casasse primeiro herdaria o prédio, mas o namorado recusou, dizendo que só consideraria o casamento quando pagasse o aluguel que havia pegado emprestado dela. Dong-hye percebeu que aquilo era apenas uma desculpa para não se casar. Ainda assim, não conseguia evitar o pensamento de que talvez fosse por causa de seu corpo acima do peso. Determinada a mudar, voltou à academia e se esforçou ao máximo para perder peso. Acreditava que só quando ficasse mais magra, ele voltaria a amá-la com paixão. Em outro momento, Fina estava voltando para casa quando percebeu que alguém a seguia. Ela correu o mais rápido que pôde até o banheiro público mais próximo e começou a ligar para os familiares, mas todos estavam ocupados. A avó dormia, o avô limpava a casa e a tia Dong-hye fazia exercícios para perder peso. Sem outra opção, ligou para o pai, mas quem atendeu foi Dai. Dai acordou Gongju para ajudar Fina, mesmo ele estando bêbado. Mas ao ouvir o nome da filha, Gongju despertou e saiu correndo. Ao chegar ao banheiro público, viu um homem muito suspeito do lado de fora. Era um parente da família de Dai, que estava lá seguindo Fina. Gongju achou que ele era o culpado por assustar sua filha e partiu para cima dele. O homem tentou reagir, mas Dai sinalizou para que ele não encostasse em Gongju e fosse embora o quanto antes. Gongju, bêbado, deu um soco no capacete do homem, que fingiu estar gravemente ferido e fugiu. Nesse momento, Fina saiu do banheiro. Gongju a consolou, dizendo que já havia resolvido o problema com o perseguidor e que ela não precisava mais se preocupar. Mas Fina não entendeu o que o pai dizia. Ela sussurrou o que realmente aconteceu para Dai. Ela correu para o banheiro e pediu ajuda porque estava menstruando pela primeira vez, e não por causa de um perseguidor. Dai a ajudou com absorventes e a emprestou uma blusa para cobrir as manchas de sangue na saia. Depois de levar Fina em segurança para casa, Gongju convidou Dai para beber e agradeceu sua ajuda. Dai se lembrou do momento em que eles seguraram as mãos no shopping, mas Gongju ainda negava. Dai suspeitava que talvez fosse ele, vindo do futuro, quem havia segurado sua mão, mas Gongju insistiu que isso não era verdade, pois, mesmo que pudesse voltar ao passado, não conseguia tocar em nada. Além disso, estava deprimido e, por isso, não conseguia mais usar seu poder. Enquanto isso, Dong-hye corria intensamente na esteira, decidida a recuperar o corpo esbelto que tinha antes. De repente, enquanto corria, Dong-hye voou por um instante e caiu da esteira. Grace viu tudo e correu para ajudá-la. Quando Gongju voltou para casa, lembrou-se do que Dai havia dito sobre quando ele segurou sua mão. Ele tentou fechar os olhos e, de fato, retornou ao momento em que o alarme de incêndio tocou no shopping. Todo o mundo estava em tons de cinza. Apenas Gongju tinha cores vivas, e ele conseguiu tocá-la. Descobriu então que Dai não estava mentindo. Ele realmente segurou a mão dela. Gongju retornou ao presente. Seu poder havia voltado. E não apenas isso. Agora ele também podia tocar outras pessoas. Então tentou voltar aos momentos felizes com sua falecida esposa e desejou poder tocá-la. E de fato conseguiu voltar, mas era a cena na praia, quando Dai o salvou. Ele tentou novamente, desta vez voltando ao momento em que estava com Fina e Dai no banheiro público. Em todas as vezes que voltava ao passado, Dai estava lá. Ele ficou muito surpreso com essa nova descoberta. Imediatamente depois disso, Gongju foi ao local de trabalho de Dai para questioná-la diretamente sobre por que ela aparecia em sua mente durante os momentos felizes. Mas o jeito como ele perguntou parecia mais uma declaração de sentimentos. A senhora Man-ho viu essa cena e imediatamente disse ao Gongju que Dai seria a pessoa importante para ajudar toda a família a recuperar seus poderes perdidos. Em seguida, sugeriu que Dai largasse o emprego no spa e fosse morar com eles.
Superficialmente, pediu a Daí que ajudasse Fina com os estudos e cuidasse dela, mas na verdade, o objetivo era que Daí e Gongju se casassem. Mais tarde, ele a viu esperando na fonte, e as memórias do nascimento de sua filha voltaram à tona. Acontece que no momento em que Fina nasceu, todo o corpo de bombeiros de Gongju teve que atender um incêndio no colégio. O capitão morreu naquele incêndio. Ver a esposa e os filhos do capitão chorando no funeral partiu o coração de Gongju, porque naquele dia, o capitão havia se oferecido para cobrir o turno de Gongju, para que ele pudesse ir ao hospital acompanhar o nascimento da filha. O momento mais feliz de Gongju foi também o mais trágico para outros. Durante o funeral do capitão, Gongju repentinamente voltou à cena do nascimento da filha. Não muito longe dali, o incêndio acontecia. Ele viu a porta amarela do hospital se destacando na cena em tons de cinza. Estendeu a mão para tocá-la e conseguiu. Foi a primeira vez que conseguiu tocar algo no passado. Sem pensar muito, Gongju correu imediatamente para o incêndio na escola. Viu com os próprios olhos o capitão entrando no prédio, que em seguida desabou, tirando sua vida. Por mais que tentasse voltar ao passado, Gongju não conseguia salvar o capitão. Por causa disso, ficou atormentado e não conseguia mais se concentrar em sua missão. No fim, seu chefe lhe disse para procurar ajuda psicológica. Desde então, Gongju largou o trabalho como bombeiro. Depois disso, Gongju às vezes voltava inconscientemente ao momento em que sua filha nasceu, mas só podia assistir impotente a todos presos no incêndio. Isso também causava muitos problemas para sua família, pois às vezes ele desaparecia de repente e reaparecia do nada. No dia do acidente, a falecida esposa de Gongju o ameaçou. Se ele desaparecesse de novo naquele dia, ela levaria Fina embora. Antes que ele pudesse entender o que ela dizia, já tinha voltado ao passado. Mas dessa vez, Gongju não foi salvar ninguém. Decidiu voltar para o presente com sua esposa. No entanto, era tarde demais. Sua esposa dirigiu o carro para fora de um penhasco e morreu. Fina, por sorte, sobreviveu. Voltando ao presente, Gongju foi tristemente para casa, deixando Daí esperando por ele na fonte, pois achava que acabaria causando sofrimento para os outros. À noite, a família de Daí se reuniu. A mãe dela, Le Hong, achava que a família Beck não era normal por acreditar em ter superpoderes. Por isso, pediu a Daí que reunisse o máximo de provas possível para levá-los à justiça. No dia seguinte, Gongju ficou surpreso ao ver Daí se mudando para sua casa. Ela disse que no dia anterior, ele foi até a fonte e lhe deu um buquê de flores. Man-ho e seu marido estavam presentes e ficaram muito felizes com a notícia. Mas Gongju negou tudo e puxou Daí de lado para perguntar sobre a mentira. Mas Daí insistiu que ele não apenas lhe deu flores, como também a abraçou naquele local. Gongju pensou que talvez fosse seu eu do futuro quem fez isso. Então deixou para lá. Daí entrou e foi jantar com todos. O tempo voltou muitos anos atrás, numa passarela de moda. Uma jovem caminhava com confiança. Todos olhavam para ela. Era o passado de Dong-hee. Ela costumava ser muito magra e ter um corpo atraente. Após o desfile, ela saltou do telhado e voou, aproveitando aquele momento de felicidade, até que, de repente, seu corpo começou a ganhar peso. Dong-hee não conseguiu controlar o próprio corpo e caiu no chão. Na verdade, tudo não passava de um sonho. O barulho do lado de fora da porta a acordou. Ao mesmo tempo, Dong-hee também recebeu uma notícia ruim. O apartamento onde morava estava prestes a ser vendido. Dong-hee voltou imediatamente para a casa da mãe. Naquele momento, a senhora Man-ho estava recebendo uma massagem de Daí. Daí entendeu a situação e saiu, para que mãe e filha pudessem conversar. Dong-hee descobriu que a situação financeira da família estava crítica, por causa dos investimentos errados da mãe. Daí gravou tudo do lado de fora, e depois foi relatar o ocorrido para a família. Na hora do jantar, Daí percebeu que a família não queria comer junto. Fina cozinhou miojo apimentado só para si. Quando tirou os óculos, Daí os pegou. Fina tentou pegá-los de volta, mas Daí pediu que ela fechasse os olhos e arrumou suas sobrancelhas, o que a deixou mais bonita. De repente, seus olhos se encontraram. Os olhos de Fina ficaram azuis. Ela podia ler os pensamentos de Daí. Descobriu-se então que o superpoder de Fina era ler os pensamentos das pessoas quando fazia contato visual direto. Ela escondia esse poder de todos, por isso sempre usava óculos. Fina percebeu nesse momento que Daí era uma PL, alguém destinada a herdar o prédio. No dia seguinte, na sala de aula, os óculos de Fina foram arrancados por um colega. Por causa da miopia severa, ela não conseguia enxergar bem. De repente, o namorado de Fina pegou os óculos do chão e os devolveu para ela. Naquele momento, seus olhares se encontraram e o namorado de Fina elogiou sua beleza ao ver seu rosto sem óculos. Na academia, Dong-hee ligou para o namorado, convidando-o para jantar naquela noite, mas ele arranjou uma desculpa para rejeitá-la. Imediatamente, Dong-hee ligou para suas amigas próximas pedindo que saíssem para jantar. Grace soube disso. À noite, quando Dong-hee estava prestes a sair com suas amigas, viu seu namorado caminhando com Grace em direção a um hotel. Dong-hee correu até o andar de cima para verificar e viu
viu os dois se beijando apaixonadamente na porta de um quarto. Naquele momento, Dong-hye ficou chocada, mas simplesmente foi embora sem fazer nada. Na verdade, Grace havia planejado aquela cena para que Dong-hye visse, porque queria que ela terminasse com aquele namorado canalha. Na manhã seguinte, quando o namorado voltou para casa, Dong-hye sugeriu que os dois dessem um tempo. Ele disse que estava preocupado com ela, mas que se sentia aliviado por se livrar da relação. Naquela noite, Daí estava cozinhando sopa, mas acidentalmente deixou o fogo pegar em um papel ao lado do fogão. Ela entrou em pânico e não sabia o que fazer, até que Gongju chegou e ajudou a apagar o fogo. Ele percebeu que ela tinha medo de fogo. Quando Gongju foi levar o lixo para fora, viu uma floricultura e um buquê que se parecia muito com o que ele havia dado a Daí. Ao pegá-lo, o dono da loja disse que aquele buquê estava à venda apenas naquele dia, pois as flores estavam fora de época. De repente, Gongju voltou ao passado segurando o buquê nas mãos. A cena estava em tons de cinza, exceto por Daí, que estava em cores vivas. Gongju se aproximou dela e estava prestes a rejeitá-la, quando um carro passou de repente e ele puxou Daí para seus braços para protegê-la. Isso fez Daí acreditar que ele a havia abraçado por carinho. Quando ela viu o buquê nas mãos de Gongju, pensou que ele o havia trazido para ela e, feliz, o aceitou, para surpresa de Gongju. Ao mesmo tempo, o Sr. Sunu dançava em um salão e essa cena foi capturada pelos cúmplices de Daí. Enquanto isso, Daí preparava chá e colocava remédio nele, como de costume. De repente, Dong-hye voltou e anunciou que passaria a morar ali e queria tomar o chá que Daí estava preparando. Daí se assustou e impediu Dong-hye de beber. Dong-hye percebeu algo estranho no comportamento dela e perguntou diretamente se ela havia colocado algo no chá. Daí imediatamente bebeu todo o chá e disse que só queria fazer um chá quente para Dong-hye, por isso a impediu. Depois, Daí lavou a louça e acabou adormecendo sob a supervisão de Dong-hye. Daí dizia a si mesma para não dormir. Ela viu Dong-hye entrar em um cômodo secreto para vasculhar objetos de valor. Daí, mesmo com sono, seguiu Dong-hye em segredo e gravou a cena para desqualificá-la como guardiã. De repente, Daí viu Dong-hye flutuando no ar enquanto tentava pegar algo alto. Ela não acreditou no que viu e olhou novamente. E ainda era a mesma cena. Assustada, Daí correu para fora, mas fez barulho e Dong-hye se virou. Daí correu para as escadas rumo ao seu quarto e acabou trombando com Gongju, que a segurou. Antes que ela pudesse se acalmar, seu rosto mudou de expressão. O espelho não refletia a imagem de Gongju. Daí saiu dos braços dele, gritou alto e correu para o andar de baixo. De volta ao passado, após acidentalmente dar flores a Daí, Gongju voltou ao presente. O cartão do buquê havia desaparecido. Ele se lembrou do momento em que segurou a mão de Daí no passado e percebeu que não foi por amor, mas porque ficou comovido por, pela primeira vez, ter conseguido salvar alguém com seu poder. Gongju contou tudo ao Sr. Sunu. Os dois ficaram surpresos com o desenvolvimento da habilidade de Gongju. Sunu então o levou até a biblioteca da família Beck, onde havia livros antigos preservados por gerações. Sunu explicou que, no passado, os antepassados também tinham revelado seus poderes. Por exemplo, um deles conseguia cuspir fogo, mas só em tempos de guerra. Outro descobriu seu poder ao segurar a mão de um amigo em perigo. Havia também uma garota que podia se transformar em outras pessoas contra a própria vontade quando estava diante da pessoa que amava. Com o tempo, ela se esqueceu de sua forma original. Mesmo transformando-se em várias garotas diferentes, ela nunca conquistou o amor dele, pois ele já gostava de outra pessoa. Ele desenhou a pessoa por quem era apaixonado, e surpreendentemente, o desenho era da forma original da garota. Depois de descobrir a verdade, ela recuperou sua forma e o amor. Sunu concluiu que Daí era a chave para o poder de Gongju, mas Gongju pediu que ele mantivesse isso em segredo. Os dois continuaram monitorando tudo. Depois, Gongju entrou em casa e viu Daí correndo assustada para o segundo andar. Ela murmurava que havia um fantasma. Gongju entrou curioso e a viu descendo ao primeiro andar, ainda com medo. Daí havia acabado de vê-lo no segundo andar e, de repente, o encontrou no primeiro, ficando sem palavras de tanto medo. Além disso, ela havia tomado chá de remédio para dormir de Sra. Manho, então desmaiou ali mesmo. Logo em seguida, a Sra. Manho e seu marido chegaram. A família toda ficou surpresa e sem entender o que Daí tinha visto. Dong-hye apareceu e disse que talvez, por ela ter voado um pouco, Daí tenha visto e se assustado. Dong-hye aproveitou para perguntar por que Daí entrou na sala secreta da casa. A Sra. Manho presumiu que ela estava apenas passando por ali. A família levou Daí ao quarto, muito preocupados, pois ela não acordava. Mas Dong-hye disse que Daí só estava dormindo porque colocou remédio no chá da Sra. Manho, que por surpresa ela mesma acabou tomando. No entanto, a Sra. Manho não acreditou e pensou que Dong-hye estava mentindo para tomar posse do prédio de 50 bilhões. Naquela noite, a Sra. Manho dormiu e sonhou que Daí estava sendo levada para o hospital a partir de um banho público. Ela acordou e achou que era um presságio. Na manhã seguinte, Daí acordou e se lembrou de tudo o que aconteceu no dia anterior. Ela ficou extremamente apavorada e se perguntou o que tinha visto. Em seguida, trocou de roupa e saiu do quarto
quarto sorrateiramente. De repente, Dong-hye apareceu, assustando Dai e fazendo com que ela recuasse. Dai ainda se lembrava claramente de como Dong-hye havia flutuado no corredor no dia anterior. De repente, Dong-hye disse para Dai olhar mais de perto para suas unhas dos pés. Dai ficou com medo de que Dong-hye voasse novamente, mas quando olhou para baixo, não viu nada além de suas unhas recém-feitas. Acontece que Dong-hye só estava falando sobre as unhas dos pés e as duas caíram na risada. Depois, Dai desceu para preparar o café da manhã, ovos fritos para Fina. De repente, a senhora Man-ho desceu e contou para Dai sobre um sonho em que via Dai sendo levada numa maca para fora da sauna. Ao ouvir isso, Dai ficou extremamente assustada, pois aquela era sua casa. Ela acabou estragando os ovos fritos. Vendo isso, Fina também parou de tomar o café. Dai correu atrás dela e lhe deu uma banana. Fina continuou dizendo a Dai para fugir daquele lugar imediatamente. Ao ouvir isso, Dai imediatamente arrumou suas coisas e saiu sorrateiramente de casa. Gongju viu tudo isso e a seguiu até a sauna e entrou lá também. Daí entrou na casa e contou à sua mãe que a família de Gongju tinha poderes sobrenaturais. Ela tentou convencer sua mãe a desistir desse golpe, mas a senhora Lehong achava que a família de Gongju era apenas paranoica. Sua mãe forçou Daí a registrar logo o casamento com Gongju e se registrar como tutora. A senhora Lehong não esqueceu de lembrar Daí da dívida que ela tinha. Acontece que ela não era filha biológica da senhora Lehong. Muitos anos atrás, o pai de Daí morreu por causa do álcool. Durante o funeral, a senhora Lehong e seu marido apareceram exigindo o dinheiro que o pai de Dai devia. Ela forçou Dai a assinar uma apólice de seguro, em que se Dai morresse, ela receberia o dinheiro. Atualmente, a senhora Lehong é a mãe adotiva de Dai. De volta ao presente, a senhora Lehong forçou Dai a seguir o plano de golpe que a família havia traçado desde o início. Quando Gongju entrou na sauna, ele foi visto pelo tio de Dai, Hun. Hun tentou ligar para Dai, mas o celular dela estava dentro do armário. Hun observava Gongju enquanto preparava rolinhos de arroz. Gongju procurava por Dai. Como não conseguiu falar com ela, Hun ligou para a senhora Lehong, mas ela também não estava com o celular. Dai e a senhora Lehong estavam conversando quando Gongju as encontrou. Ele ficou muito surpreso ao ouvir Dai chamar a senhora Lehong de mãe. Ele se lembrou de Dai ter dito que não tinha família. A senhora Lehong se levantou e sinalizou para Hun do lado de fora. Ele entendeu e acionou o alarme de incêndio. Dai ficou muito assustada ao ouvir o alarme. Sentou-se no chão e não conseguia se mover. Gongju viu isso e a carregou para fora. De repente, os dois escorregaram e caíram porque o chão estava escorregadio. A senhora Lehong mandou Hun chamar uma ambulância para levar Dai ao hospital. No hospital, ela contou ao Gongju a história de Dai. Acontece que ela era sua mãe adotiva. Alguns anos atrás, o colégio de Dai pegou fogo e, como ela não tinha parentes, foi adotada por Lehong. Como Lehong não era parente oficial, queria que Gongju assinasse um documento confirmando que seria o tutor de Dai. De repente, Man-ho ligou e Gongju atendeu, confirmando que Dai estava no hospital. Naquele momento, Lehong se aproximou da cama e disse a Dai para acordar. Acontece que Dai estava apenas fingindo desmaio. Preocupada, ela contou a Lehong que a família de Gongju realmente tinha superpoderes, mas Lehong não se importou e mandou Dai trazer logo o certificado de casamento. Gongju relatou a condição de Dai para Man-ho. Depois, voltou e viu que Dai havia acordado. Dai disse que sua mãe havia ido para casa porque precisava cuidar da sauna. Gongju pagou a conta do hospital e levou Dai para casa. No carro, ele admitiu para ela seus superpoderes. Toda aquela história de ele aparecer e desaparecer na frente dela era na verdade Gongju do futuro. Não é que ele tenha esquecido, é só que as coisas que aconteceram com ela no passado não tinham acontecido com ele ainda. Era só isso. Ao mesmo tempo, no passado, ele só podia tocá-la quando voltava no tempo. Quando chegaram em casa, a senhora Man-ho descobriu que seu filho havia contado a Dai sobre a habilidade da família. Preocupada, ela repreendeu o filho, com medo de que Dai ficasse assustada e fugisse. No passado, quando a ex-esposa de Gongju morreu, ele tentou voltar ao momento em que estava com ela para salvá-la, mas sua mãe o impediu, dizendo que ele não podia mudar aquilo. Ela mesma tinha sonhado com a morte do pai dele e tentou de tudo para impedir, mas não conseguiu. Aquele futuro era algo destinado a acontecer. Ela o repreendeu dizendo para não tentar mudar o futuro. No passado, os antepassados da família Beck foram queimados vivos tentando salvar os outros. Ela aconselhou Gongju a olhar para a realidade. No presente, Gongju acredita que pode salvar Dai, por isso revela sua habilidade para ela. Quando Dai volta para o quarto, ela anota os nomes da família de Gongju e os poderes que já tiveram. No clube de dança,
criança, Fina senta-se quieta num canto. Ela escuta música e observa seus amigos a ensaiarem. De repente, o namorado de Fina aparece, tira os fones dela e elogia a música que ela está ouvindo. De longe, Nina vê Fina e seu namorado. Seu sorriso desaparece, substituído por uma expressão de insatisfação. Depois das atividades no clube, o grupo sai para comer tteokbokki. Fina caminha silenciosamente na direção oposta. Ela entra numa loja de conveniência para comprar noodles super apimentados. Nina também segue Fina e come noodles com ela. Enquanto comem juntos, Nina pergunta como ela se sente em relação ao namorado. Nesse momento, os óculos de Fina são tirados por Nina. Fina imediatamente lê os pensamentos de Nina. Descobre que Nina também gosta do namorado de Fina. Nina não quer que Fina tenha sentimentos por ele. Fina precisa mentir dizendo que seu namorado é extremamente irritante. A mentira de Fina é acidentalmente ouvida por seu namorado. Fina se arrepende do que disse e pensa que não deveria ler os pensamentos dos outros. Nina olha para Fina e sorri com superioridade. Apesar de Dong-hye estar decidida a perder peso durante o dia, à noite ela leva um monte de comida para seu quarto. De repente, ela vê sua mãe andando sorrateiramente na frente do quarto de Daí. A senhora Man-ho está extremamente preocupada e com medo de que Daí vá embora agora que o segredo da família foi revelado. Dong-hye bate na porta para perguntar, mas Daí sai e pede silêncio. Em seguida, volta para o quarto e, lembrando das palavras de Gongju, pensa numa solução e imprime o certificado de casamento. Gongju se lembra do acidente de Daí na sauna e volta ao passado com esperança de salvá-la. Quando vê Daí, a segue e acidentalmente entra no vestiário feminino. Muito apavorado, volta para o presente, chocado com o que viu. Gongju vai ao banheiro para se recompor e depois retorna ao passado. Ele volta ao momento em que Daí sai apavorada do quarto secreto e quase cai. Felizmente, Gongju a segura a tempo. Daí acha que ele é um fantasma, o empurra e corre a escada abaixo. Gongju então entende por que Daí ficou tão assustada naquele dia. Ele volta ao presente. Ao sair do banheiro, Daí também aparece. Ela lhe entrega o certificado de casamento e diz que Gongju do futuro lhe deu isso e disse que os dois precisavam se casar o quanto antes. Percebendo que Gongju estava desconfiado, Daí imediatamente conta sobre seu passado. No dia em que o colégio pegou fogo, alguém veio salvá-la. Essa pessoa era Gongju, por isso, ela queria se casar com ele. No entanto, Gongju respondeu que era a ordem errada. Se eles realmente tivessem sentimentos um pelo outro, aí sim se casariam. Então ele subiu e a beijou. Os dois se beijaram apaixonadamente. De repente, Daí parou porque sentiu que alguém a observava pela porta. Em seguida, voltou ao seu quarto. De repente, viu algo do lado de fora da janela. Quando abriu as cortinas, descobriu Dong-hye flutuando do lado de fora. Daí recuou imediatamente, assustada. Lembrou-se de que toda aquela família tinha superpoderes e começou a perder a confiança ao enfrentá-los. De repente, houve uma batida na porta. A senhora Man-ho apareceu dizendo que estava com dificuldades para dormir e queria pedir ajuda a Daí. As duas foram para a cozinha. A senhora Man-ho contou uma história enquanto Daí preparava chá. Ela disse que em seu sonho mais recente, só sonhava com Daí. Isso deixou Daí assustada e nervosa. Então, Man-ho caminhou até ela, segurou sua mão e disse animadamente que sonhou com Daí segurando o anel de herança da família em sua mão. Isso fez Daí tremer de medo. A senhora Man-ho não sabia que Daí estava escondendo comprimidos para dormir em sua mão. Só mais um pouco, e tudo teria sido exposto. Gongju não acreditava no que Daí disse. Ele se perguntava se tudo aquilo era verdade. Então foi dormir no sofá. Mas toda vez que fechava os olhos, voltava para o passado, para o momento em que os dois se beijaram, o que o fazia acordar em pânico. Depois disso, tentou de tudo, mas sempre que se deitava, retornava àquele momento, o que o deixava extremamente irritado. Na manhã seguinte, Gongju viu Daí aspirando a casa. Ele a viu entrando devagar no quarto secreto da família. Ela planejava procurar o cofre da família para roubar o anel precioso. De repente, Gongju chamou seu nome, assustando Daí. Ele disse que não gostava da forma como o relacionamento deles estava se desenvolvendo tão rápido. Também afirmou que o futuro que ela contou talvez fosse falso e pediu que ela explicasse como ele a salvou na escola 13 anos atrás. Daí evitou contar a história e disse que, de qualquer forma, os dois se beijaram e iriam se casar em breve. Então não havia problema. Gongju respondeu que só havia feito aquilo para testar se tinha sentimentos por ela e concluiu que não tinha. Daí o deu um tapa assim que ele terminou de falar e saiu furiosa. No quarto secreto da casa, a senhora Man-ho ficou chocada ao descobrir que seu relógio precioso havia desaparecido. Ela imediatamente perguntou a Dong-hye, que negou firmemente. No entanto, a senhora Man-ho notou algo estranho no comportamento de Dong-hye e correu para verificar. Descobriu que Dong-hye estava apenas escondendo lanches. A mãe e a filha então voltaram suas suspeitas para Daí. Elas invadiram o quarto de Gongju e pegaram Daí tentando esconder algo atrás das costas. Dong-hye foi agressivamente checar. Gongju e o Sr. Sunu também correram curiosos para ver o que estava acontecendo. Quando Dong-hye arrancou o que Daí segurava, toda a família ficou surpresa ao ver que era um certificado de casamento. Os pais de Gongju ficaram extremamente felizes e disseram que ele deveria ir ao cartório imediatamente
imediatamente registrar o casamento. Dong-hye ficou em choque, sem acreditar. Gonju explicou calmamente que uma pequena cerimônia precisava ser realizada antes de se tornarem uma família oficialmente. Nesse momento, Daí foi forçada a revelar seu segredo. Ela era uma filha adotiva, criada pela dona de uma sauna. Ao ouvir isso, a senhora Manho ficou com um mau pressentimento e pediu ao marido que investigasse os antecedentes da mãe adotiva de Daí. Na escola de Fina, a garota deu seu relógio da avó para Nina. Na verdade, Fina era a culpada por ter roubado o relógio. Nina aceitou alegremente o presente e abraçou Fina com carinho. Na hora de ir embora, Nina viu os sapatos de Fina e pediu para experimentá-los. Fina acidentalmente leu sua mente e percebeu que ela gostava dos sapatos, então os emprestou. Nina segurou a mão de Fina e disse que elas eram realmente boas amigas, o que deixou Fina muito feliz. Fazia muito tempo que ela não tinha uma amiga próxima como Nina. Na frente da sauna, o Sr. Sunu estava observando e ligou para um detetive para investigar a casa da Sra. Lehong. Infelizmente, Hun percebeu o que ele fazia. Ao chegar ao escritório do detetive, o detetive reconheceu a Sra. Lehong e informou que ela tinha um histórico de fraudes. Era uma agiota e nunca teve um devedor que não a pagasse. O Sr. Sunu ficou muito surpreso com essa informação e imediatamente ligou para a esposa. Enquanto isso, a Sra. Lehong estava na casa da família Beck conversando. Ela disse que Daí deveria abandonar o trabalho no salão de massagens e morar ali como empregada sem remuneração. Isso não era o que ela queria para sua filha, que já havia se casado 2 vezes. A Sra. Lehong queria que a Sra. Manho desse rapidamente um status para Daí na família Beck. Quando a Sra. Manho perguntou sobre seu passado glorioso, a Sra. Lehong admitiu que já foi golpista, mas que não fazia mais isso. Ela agora esfregava as costas dos clientes como forma de compensar seus erros passados. Depois de acompanhar a Sra. Lehong até a porta, Daí perguntou por que ela tinha aparecido tão de repente. Ela respondeu que a família estava buscando informações sobre elas. Então ela precisava agir rápido para impedir e acelerar o processo de casamento de Daí. Quando Fina voltou para casa, Daí percebeu que ela estava usando um par de sapatos diferente daquele da manhã. Daí concluiu que Fina poderia estar sofrendo bullying. Ela se lembrou de seus próprios dias de escola, quando foi vítima de bullying e teve leite derramado em seus sapatos. Naquele dia, ela teve que voltar para casa descalça. Por isso, Daí queria ajudar Fina. Daí subiu para perguntar a Fina sobre a escola. No quarto de Fina, Nina acabava de convidá-la para um grupo de bate-papo. O grupo iria ao parque no fim de semana. Fina sorriu feliz. De repente, Daí se aproximou e continuou a perguntar sobre a escola. Fina acidentalmente olhou nos olhos de Daí, que pensou que ela estava sendo intimidada. Então Fina rapidamente disse que não estava sofrendo bullying. Isso fez Daí suspeitar que ela podia ler mentes. Daí tentou pensar em uma aranha gigante atrás de Fina, mas Fina estava de óculos e só achou suas ações estranhas. Em outro lugar, Grace estava sendo incomodada por um estudante na academia. Ela o rejeitou com desprezo e ele a agrediu. Felizmente, Dong-hye chegou a tempo para salvar Grace. Para agradecer, Grace convidou Dong-hye para comer churrasco. Dong-hye disse que não comia, mas acabou indo e comeu muito. As duas se abriram uma com a outra. Dong-hye disse que as pessoas sempre julgavam os outros pela aparência. Por exemplo, a garota que morava com ela havia roubado o relógio, mas sua mãe suspeitou dela. Claramente, essa garota era Daí. Ao ouvir isso, Grace acidentalmente disse que não havia necessidade de roubar aquele relógio barato, pois quando se casassem, herdariam a casa de 50 bilhões. Dong-hye olhou para Grace com desconfiança e perguntou como ela sabia o valor da casa. Grace mentiu dizendo que todos conheciam o preço de mercado da casa, mas essa desculpa não convenceu Dong-hye. Depois que Dong-hye voltou para casa, a Sra. Manho chamou ela e o marido para a cozinha e anunciou uma notícia importante. A mãe adotiva de Daí tinha antecedentes criminais. Por isso, ela refletiu sobre isso a tarde inteira. O Sr. Sunu queria ajudar Daí e disse que ela não tinha culpa nenhuma pelas ações de sua mãe adotiva, mas Dong-hye pensava diferente. Ela tinha ainda mais motivos para acreditar que Daí era uma farsante e disse à mãe que deveriam expulsá-la de casa imediatamente. Sra. Manho começou a se questionar sobre o significado do sonho que teve no dia anterior, no qual Daí usava o anel de herança da família. Dong-hye disse que talvez Daí tivesse roubado o anel e que o sonho era um aviso. Enquanto isso, Gonju e Daí estavam na sala. Gonju continuava insistindo para que Daí contasse como ele a salvou 13 anos atrás. Ele ainda não acreditava em sua história. Ele sempre quis usar seu poder para salvar alguém e havia retornado àquele momento no passado diversas vezes sem conseguir fazer nada. Então a resposta de Daí era muito importante para ele. Vendo que ela evitava responder, Gonju se lembrou do momento em que ela o esbofeteou naquela tarde. Naquele tempo, ela também evitou a pergunta. Depois de se separarem, ele notou que os cadarços dela
dela estavam desamarrados, e ao ver a expressão de dor em seu rosto, entendeu que talvez ela evitasse o assunto porque trazia lembranças ruins. Gongju percebeu que estava errado em insistir tanto, e se aproximou para amarrar os cadarços dela. Depois voltou ao presente e se desculpou por fazê-la relembrar coisas terríveis. No dia seguinte, Sr. Sunu foi até o quarto de Gongju e o incentivou a se abrir com Dai. Gongju tinha medo de estragar tudo de novo, mas Sr. Sunu disse que ele certamente cometeria erros, mas que poderia voltar no tempo e consertá-los, pois Dai era especial. Antes que Sr. Sunu terminasse de falar, Gongju voltou ao passado, no momento em que os dois se beijaram. Ele se perguntou se deveria amar novamente. Em seguida, viu Fina entrar no quarto secreto para roubar um relógio. Ela era a verdadeira culpada. Gongju murmurou que, se Fina gostava do relógio, ele poderia comprar um para ela. Por que roubar? Ao ouvir a filha sussurrar, "Você vai gostar disso", ele deduziu que ela estava sendo intimidada na escola. Gongju foi imediatamente à escola conversar com o professor responsável. Ao mesmo tempo, Dai também foi à escola de Fina para levar seus sapatos. Quando Dai perguntou aos alunos sobre Fina, percebeu que poucos sabiam quem ela era. Algumas garotas até achavam que Fina era servente de Nina. Um pouco depois, Dai viu Fina andando com Nina no pátio e notou que Nina estava usando o relógio que Fina havia roubado, além de estar calçando os sapatos de Fina. Dai chamou Fina para conversar em particular e disse que o comportamento estranho dela ultimamente tinha a ver com a influência de Nina. Dai avisou que, se Fina não dissesse a verdade, ela contaria tudo à família. Fina ameaçou dizer a todos que Dai era uma farsante. Dai ficou surpresa. Fina então revelou que manteve isso em segredo para que sua avó sofresse as consequências de depender de seus superpoderes. E disse ainda que era a primeira vez que via uma golpista de verdade. Achava isso interessante. Para tornar tudo mais convincente, Fina tirou os óculos, olhou diretamente nos olhos de Dai e revelou que seus 2 casamentos anteriores também foram fraudes. O primeiro, para se vingar da mãe de Dai, que abandonou os filhos para seguir outro homem. O segundo, para se vingar do pai alcoólatra. Mas no terceiro casamento, Dai não seguiu o mesmo plano porque foi dominada pelas emoções. Dai passou de surpresa para pânico. Fina viu todos os pensamentos de Dai, e esta entendeu que Fina escondia seus poderes o tempo todo. Tremendo, Dai ligou para Hun e disse que tudo havia sido descoberto. A família realmente tinha superpoderes, e não podiam mais enganá-los. Enquanto Dai tentava convencer Hun a acreditar nela, ela viu Gongju na escola e fugiu em pânico, acabando por correr para o depósito da academia da escola. Alguém trancou o local por engano, achando que não havia ninguém lá. Dai ficou presa. Ela ligou para o tio, Hun, pedindo ajuda, mas o telefone ficou sem bateria. Tentou gritar por socorro e achar uma saída, mas não conseguiu. Ao tentar subir pela janela, caiu no chão. Aquilo era exatamente como há 13 anos, quando seus colegas a trancaram no depósito. Disseram que se alguém notasse sua ausência, a libertariam, mas ninguém notou, nem mesmo os professores. De repente, houve um incêndio na escola. Todos fugiram em pânico, e Dai ficou presa, com medo, ouvindo o barulho e vendo a fumaça. Tentou sair, mas acabou caindo e quase desistiu. No presente, Gongju abriu a porta do depósito e a salvou. Dai chorou e contou o que aconteceu 13 anos atrás. Ela estava no depósito do 5º andar quando tudo aconteceu. Gongju se lembrou de quando voltou ao passado e viu um grupo de alunas pedindo que alguém fosse até lá salvar uma menina, que por acaso era Dai. Gongju percebeu algo importante e afirmou que salvaria Dai. Ao ouvir isso, ela se lembrou do passado. Embora não conseguisse recordar o rosto de quem a salvou, sabia que o rapaz tinha uma cicatriz no pescoço e Gongju não tinha. Por isso, achava que não havia sido ele. Depois de resgatá-la, Gongju recebeu uma ligação do professor de Fina. Dai aproveitou para ir correndo para casa e contou a verdade ao Hun sobre a família de Gongju e seus poderes. Hun não acreditou. Achou que Dai estava apenas inventando para justificar seus sentimentos por Gongju. Enquanto conversavam, Sra. Lehong apareceu e perguntou como andavam as coisas. Dai disse que desde que Sra. Lehong entrou na família, a atitude deles mudou completamente e sugeriu que tinham que traçar um plano para sair daquela casa. Gongju foi encontrar o professor para perguntar por que Fina pegou o relógio. O professor explicou que o relógio foi um presente de aniversário de Fina para Nina. As duas eram muito amigas e Nina tratava Fina com carinho, até a convidou para o clube de dança. Essa informação surpreendeu Gongju, que percebeu que não sabia nada sobre as meninas. Depois, Gongju levou Fina para casa. No carro, tentou perguntar sobre o que aconteceu na escola, mas ela não respondeu. Estava ocupada trocando mensagens com Nina. Nina perguntou se Fina achava que estava sendo intimidada, pois o professor a chamou. Fina se desculpou rapidamente com Nina, dizendo que sempre a considerou uma amiga próxima. Gongju tentou conversar com a filha, mas ela ficou furiosa por ele ter ido à escola e falado com o professor. Dai disse que queria conversar com Gongju, então ele voltou para casa à sua procura, mas não a encontrou. Foi até a sauna e perguntou por ela. Hun mostrou onde Dai estava, e assim Gongju conseguiu encontrá-la. Ele pediu que Dai descobrisse por que Fina havia roubado o relógio de Sra. Manho. Dai recusou e sugeriu
que os dois não se vissem mais. Ela deu como desculpa o fato de ter ficado com medo ao ver a família exibindo seus superpoderes, e por isso foi embora. Daí também insistiu que Gongju não era quem a salvou. Ela pediu a ele que levasse seus pertences de volta para casa, mas Gongju ainda acreditava que ele era quem o salvou. Depois disso, ele começou a se exercitar, parou de beber e passou a preparar o café da manhã para Fina. A família ficou surpresa com sua mudança. Gongju então seguiu Daí secretamente até a sauna. Por causa da insistência de Gongju, Daí concordou em encontrar Fina a pedido dele. As duas se encontraram em uma cafeteria. Assim que se encontraram, Fina perguntou a Daí se ela havia contado ao seu pai sobre o roubo do relógio da senhora Manho. Vendo que Daí ficou em silêncio, Fina questionou. Daí disse que achava que Fina podia ler mentes, por isso não disse nada. Fina respondeu que precisava olhar nos olhos da outra pessoa para ler sua mente. Vendo Daí negar ter contado ao pai sobre o relógio, Fina tirou os óculos e olhou diretamente nos olhos de Daí para confirmar. Após ter certeza de que Daí não contou nada, Fina ficou aliviada. Fina pediu a Daí que voltasse para a casa dela e prometeu não revelar para ninguém que Daí era uma golpista. Em relação a Nina, Fina disse que tudo foi voluntário e esperava que a família não se preocupasse. Daí se encontrou com Gongju novamente do lado de fora do carro e disse para ele não se preocupar, pois Fina estava solitária há muito tempo e agora que tinha uma amiga, queria agradá-la um pouco. No entanto, Daí alertou que Gongju ainda precisava vigiar Fina, pois ela poderia roubar outras coisas. Em vez de tentar salvar Daí, ele deveria salvar a própria filha primeiro. Gongju admitiu que não sabia como ser um bom pai, mas prometeu salvar tanto Daí quanto Fina. Nos dias seguintes, Gongju continuou acordando cedo para se exercitar. O Sr. Sunu ficou muito feliz porque a depressão do filho parecia ter melhorado. Ele foi contar a boa notícia à senhora Manho, mas agora ela estava extremamente deprimida porque sua insônia havia piorado. Desde o dia em que soube que a mãe adotiva de Daí era uma golpista, somado à confirmação de Dong-He de que Daí era uma impostora, ela não dormia havia dias. A senhora Manho teve uma ideia. Pediu para Dong-He investigar a sauna. Dong-He obedeceu à mãe, fingiu ser cliente e seguiu a senhora Lehong. De repente, Dong-He viu Grace aparecer e conversar intimamente com Lehong. Dong-He ficou surpresa ao descobrir que eram mãe e filha. Ao tentar expor isso, foi interrompida por Lehong, que se ofereceu para esfregar suas costas. Enquanto isso, Grace fugiu rapidamente. Ao chegar em casa, Dong-He contou tudo à família e concluiu que elas faziam parte de um grupo de golpistas. Dong-He também viu Grace entrar num hotel com seu namorado. Concluiu que o plano era casar com Gongju para pegar o prédio de 50 bilhões. Dessa vez, a senhora Manho começou a desconfiar, mas Gongju afirmou que Daí poderia ser sua futura esposa. Após dizer isso, ele voltou ao passado diante dos olhos surpresos de todos. O Sr. Sunu explicou que os poderes de Gongju tinham retornado desde que conheceu Daí. Além disso, agora ele conseguia tocá-la ao voltar ao passado. A senhora Manho e sua filha ficaram surpresas com essa informação. Em outro lugar, Fina foi a um parque de diversões com um grupo de amigos do clube de dança. Nina tentava tirar uma foto com o namorado de Fina, mas ele viu Fina sozinha e a chamou para a foto com Nina. Fina olhou para a felicidade deles com tristeza. De repente, o namorado deu algodão doce a Fina. Nina pediu para Fina levar o namorado até o carrossel. Nina sussurrou para Fina que iria se declarar para ele ali mesmo. Quando Fina levou o namorado, ela esperou Nina voltar, mas ela não apareceu. De repente, o namorado se declarou para Fina, deixando-a muito envergonhada. Ela não queria perder a amizade com Nina. De longe, Nina viu tudo e olhou para Fina com ódio. Gongju continuou seguindo Daí até a sauna e pediu que ela o ensinasse a cozinhar sopa de algas. Daí tentou expulsar Gongju, mas falhou. Não só isso, a senhora Lehong também entrou e pediu que Daí ensinasse Gongju. Ao mesmo tempo, o Sr. Sunu e sua esposa também chegaram. A senhora Manho viu Gongju descascando alho e ficou tão chocada que quase desmaiou. Ela foi então levada para dentro da sauna. Ao ver a sujeira do local, quis ir embora, mas no fim concordou em dormir lá sob a massagem de Lehong. Enquanto esperavam a senhora Manho acordar, o Sr. Sunu e Gongju jantaram na sauna. Durante a refeição, Daí estava preocupada, com medo de que a senhora Manho tivesse um sonho revelador. E de fato, pouco tempo depois, a senhora Manho acordou em pânico e foi direto para casa, deixando todos confusos. Ao chegar em casa, ela alertou Gongju para não ir mais à sauna, mas ele recusou. Ele insistiu que queria se casar com Daí. Vendo que não podia detê-lo, a senhora Manho concordou com o casamento. No dia seguinte, Gongju foi à sauna para pedir Daí em casamento com flores. Daí ficou surpresa e não acreditou. Ela disse que ele não precisava tentar salvá-la. Ela ainda estava viva diante dele. Gongju disse que era justamente o fato de ela estar viva que lhe dava esperança de um dia salvá-la. Essa esperança o motivava todos os dias. Então ele lhe entregou o buquê. Naquela noite, a família de Daí celebrou por ter conseguido enganar a família de Gongju. Mas durante a festa,
Daí não parecia feliz. Ela arranjou uma desculpa para subir ao quarto e dormir cedo. A senhora LeHong sabia o que Daí estava pensando e subiu para dizer que, se ela não terminasse aquilo logo, não a deixaria em paz. Fina foi chamada para se encontrar com Nina. Nina devolveu os sapatos que Fina havia lhe dado, pois ainda estava brava pelo que ocorreu no parque. Nina foi embora, deixando Fina confusa, sem saber o que havia feito de errado. De volta para casa, Fina roubou o relógio da avó. Finalmente, chegou o dia do casamento. As duas mães sorriram e se cumprimentaram alegremente na frente de todos, mas por dentro se odiavam. Quando a senhora Man-ho entrou na casa, flagrou Fina roubando algo de seu esconderijo secreto. Ela achou que Fina estava fazendo isso porque estava magoada ao ver o pai se casando com outra mulher. A senhora Man-ho disse a Fina para ficar tranquila, pois depois daquele dia, ninguém tiraria seu pai dela. Na academia, Dong-hye pediu a Grace para posar com pesos. Em seguida, deu a ela um peso muito pesado e disse que iria arruinar o casamento do irmão, pois tinha provas de que Daí era uma golpista. Dong-hye encontrou remédios no quarto de Daí. Grace acidentalmente revelou que não eram drogas, mas sim pílulas para dormir. Ouvindo isso, Dong-hye correu para casa para revistar as coisas de Daí, deixando Grace presa com o peso. Quando Grace conseguiu se libertar, correu para impedir o plano de Dong-hye. Nesse momento, Dong-hye havia encontrado o anel de herança da família Baek escondido na bagagem de Daí, o que seria prova suficiente para desmascará-la. Quando Dong-hye estava prestes a sair para contar à mãe, encontrou Grace e as duas lutaram. Dong-hye caiu da escada, mas não se feriu. Ela ficou flutuando no ar. Grace viu aquela cena com espanto. Descobriu-se que Dong-hye podia voar. Ao mesmo tempo, o casamento era realizado do lado de fora. Gongju segurava a mão de Daí, o rosto dela mostrava felicidade. Daí se lembrou do pai de Gongju, lhe contando sobre seu passado. Gongju sempre voltava ao momento em que Fina nasceu. Naquela época, a escola de Daí também havia sido incendiada. Por isso, ela se tornou a esperança de Gongju. No presente, ao lembrar disso, Daí contou a verdade. Ela era uma golpista. A senhora Man-ho foi seu terceiro alvo, exatamente como Dong-hye havia previsto. Daí colocou pílulas para dormir no chá. Exceto a senhora Man-ho, todos ficaram surpresos com as ações de Daí. Naquela noite, a família de Sr. Sunu estava limpando tudo após o casamento. Dong-hye perguntou por que sua mãe, mesmo sabendo de tudo, não contou à família, fazendo-a perder tempo comprando flores reais caríssimas. Quando o Sr. Sunu tentou defender Daí, a senhora Man-ho e Dong-hye o criticaram duramente. Gongju continuava voltando ao momento do casamento. Então, após Daí ir embora, ele imediatamente foi atrás dela. De repente, Grace e Dong-hye apareceram. As duas começaram a discutir. Grace disse que Dong-hye podia voar, enquanto Dong-hye disse que a família de Daí era de golpistas. A senhora LeHong observou a reação da senhora Man-ho e percebeu que ela não parecia surpresa. A senhora Man-ho declarou que, se a família de Daí mantivesse o segredo sobre seus poderes, ela também ignoraria o fato de que foram enganados. Ao mesmo tempo, Gongju perguntou a Daí se ela havia mentido sobre tudo ser um golpe, então ela também estaria mentindo sobre ele tê-la salvo do incêndio 13 anos atrás. Daí admitiu que era mentira. De repente, ela viu o Gongju do futuro chegando. Ela olhou surpresa para os dois Gongjus. Então, Gongju voltou ao presente e rasgou o certificado de casamento no balneário. A senhora LeHong questionou Daí por que ela fez aquilo. Daí apenas disse que havia encerrado o golpe desta vez. Todos da família da senhora LeHong começaram a acreditar que a família da senhora Man-ho tinha poderes sobrenaturais. A partir daquele dia, a família de Sunu começou a notar mudanças em Gongju. Ele continuava voltando ao passado repentinamente, o que preocupava toda a família porque não sabiam onde ele estava. Fina estava dormindo na aula quando seu namorado veio chamá-la para comer macarrão apimentado. Fina recusou. O namorado disse que Nina também iria. Ao mesmo tempo, Nina chegou e convidou Fina para ir, tirando os óculos dela. Graças a isso, Fina leu os pensamentos de Nina. Ela achava que Fina não deveria ir. Percebendo que Nina estava mentindo, Fina a empurrou com força e saiu correndo, enquanto os colegas riam dela. Todos achavam Nina generosa, mas Fina não entendia o que estava acontecendo. Ela deixou os óculos na sala e esqueceu de pegá-los. Seu namorado os recolheu. Fina correu para a rua e quase sofreu um acidente. As pessoas correram para ajudá-la, mas com sua habilidade, ela sabia que estavam a amaldiçoando internamente. Fina se sentiu assustada e miserável e correu imediatamente ao balneário para encontrar Daí, mas ela não estava lá. Ela foi recebida pela senhora LeHong, que lhe ofereceu água de arroz e ovos. A senhora LeHong queria investigar Fina, mas a menina era esperta e não revelou nada. Então, a senhora LeHong abriu
abriu a porta para Daí descer. Ela disse que, se Daí fizesse bom uso da Fina naquele momento, talvez a perdoasse por ter arruinado o casamento. Descobre-se que Daí estava trancada por ter destruído o plano. Ela foi conversar com Fina. Fina percebeu que Daí estava presa. Então Daí cobriu seus olhos ao falar com ela. Fina contou que havia perdido os óculos e que, ao olhar nos olhos de outra pessoa, ficou muito assustada. Daí era a única pessoa que ela não temia ver sem os óculos, pois se sentia confortável. Daí levou Fina para comprar novos óculos. As duas passaram pela senhora Lehong e Fina leu sua mente. Após comprarem os óculos, Daí ligou para Gongju buscar Fina. Ela então avisou Daí que, ao ler os pensamentos da senhora Lehong, sabia que, se deixasse Fina partir agora, a senhora Lehong não deixaria Daí em paz. Daí ignorou o aviso e, mesmo assim, entregou Fina ao Gongju. Ao ver Fina com a pessoa que enganou sua família, Gongju perguntou preocupado se ela estava bem. Fina apenas disse que tinha ido ver Daí por vontade própria e que ela lhe deu comida e comprou óculos novos. Gongju a levou para o carro e foi conversar com Daí. Daí pediu que ele cuidasse bem de Fina. Gongju contou que 13 anos atrás, seu capitão arriscou a vida para salvar uma aluna no incêndio da escola. Se não foi ele quem a salvou, então foi o capitão. Por isso ele pediu que Daí vivesse de forma significativa e não deixasse o sacrifício do capitão ser em vão. Após isso, ele partiu. Quando Daí se virou, viu o Gongju do futuro sorrindo. Ele pediu que ela cuidasse de si mesma e a puxou pela mão em direção ao carro de Gongju do presente. Daí achou a situação estranha e recusou. Os dois discutiram, chamando a atenção de Gongju. Ao ver o comportamento incomum de Daí, ele percebeu que parecia estar falando com seu eu do futuro. O Gongju do futuro pediu que Daí passasse a mensagem de que Dong-He estava em perigo e que Gongju deveria ir imediatamente para a academia. Eles correram até lá e, de fato, Dong-He caiu de um lugar alto. Descobre-se que, minutos antes, Grace queria ver Dong-He voar de novo. Então desligou todos os elevadores e colocou uma placa de "em construção" na escada. Dong-He queria descer ao primeiro andar para se encontrar com seu namorado e, ao olhar de cima, se perguntou se deveria voar. Ela subiu as escadas para tentar, mas Grace apareceu e a empurrou, atingindo Gongju, que havia acabado de chegar. Após a queda, Dong-He olhou e viu Daí não muito longe. Pensou que ela fosse a responsável por tudo e então desmaiou. Daí e Gongju a levaram ao hospital, temendo que a queda tivesse causado algum dano. Mas o médico concluiu que Dong-He havia desmaiado por causa de uma perda de peso extrema, sem gravidade. Quando Dong-He acordou, a primeira coisa que fez foi ligar para sua mãe e dizer que havia caído das escadas. Em seguida, viu Daí por perto e pensou que ela havia planejado tudo. Antes que pudesse terminar de falar, Gongju pegou o telefone e contou tudo a ela. Infelizmente, Hun estava por perto e ouviu tudo. Do lado de fora, Fina perguntou a Daí como ela sabia que Dong-He estaria em perigo. Fina ameaçou olhar nos olhos dela para forçá-la a dizer a verdade, que Gongju do futuro a avisou. Daí podia ver e tocar Gongju do futuro. A senhora Manho e o senhor Sunu ficaram surpresos ao saber disso. Dong-He contou a eles, e a senhora Manho achou que Daí havia sequestrado Fina e machucado sua filha. O casal correu ao hospital. Ao chegar, a senhora Manho deu um tapa forte em Daí e mandou que ficasse longe da sua família. Quando Daí saiu, Fina a defendeu e contou tudo o que havia acontecido. Dong-He voltou para casa em segurança e agradeceu ao Gongju por tê-la ajudado. O relacionamento entre os dois melhorou. Fina disse ao Gongju que fosse salvar Daí, pois ela poderia estar presa por ter acabado com o casamento. Gongju então voltou ao passado e viu que, após romper o casamento, Daí levou um tapa da senhora Lehong e foi arrastada para o carro. No presente, no balneário, toda a família questionava Daí por ela ter escondido que era a única que podia tocar Gongju quando ele voltava ao passado. De repente, alguém apareceu para vê-la. Era Gongju. Ele propôs um acordo. Sabia que a senhora Lehong queria usar as habilidades da sua família para enriquecer, então prometeu ganhar dinheiro com loteria ou ações no futuro, desde que Daí ficasse sempre ao seu lado. A família aceitou, exceto Daí, que recusou. Ela disse que não queria estar com alguém que desaparece e aparece do nada. Depois disso, ela foi embora. Gongju voltou ao passado, quando os dois haviam pegado Fina, e o mesmo evento se repetiu. Gongju desapareceu. Daí admitiu à senhora Lehong que não queria participar do plano porque tinha sentimentos por Gongju e pediu que respeitasse sua decisão. Nos dias seguintes, Gongju continuou seguindo Daí até o balneário, mesmo quando ela queria que ele fosse embora. Mas a família da senhora Lehong o recebia com alegria. Daí continuou buscando outro alvo para enganar. Desta vez, um pai solteiro. Marcaram um encontro num café. Gongju o seguiu e viu tudo. Com poucas palavras, Daí enganou o homem. Ela até derrubou de propósito a xícara da mesa para fingir preocupação. Gongju percebeu tudo e entendeu que a garrafa de vinho não tinha caído por acidente, mas era parte do truque de Daí. Não aguentando mais, Gongju se aproximou, apresentou-se como o terceiro marido de Daí e a puxou para fora do café. Na porta, Daí disse para ele gastar seu tempo fazendo outras coisas em vez de segui-la. De repente, Daí viu outro alvo e foi se aproximar dele. Nesse
momento, a esposa do homem apareceu e pensou que Dai fosse a amante dele, prestes a causar uma cena de ciúmes. Felizmente, Gongju apareceu e puxou Dai. Gongju a convidou para comer. Dai disse que, se ele pagasse 10 milhões por hora, ela iria. Gongju aceitou e a levou a um bar. Os dois conversaram animadamente. Dai contou que ainda se sentia feliz, como da primeira vez que comeu raspadinha de feijão vermelho ou andou de bicicleta. De repente, Gongju voltou ao passado. Naquela época, ele havia começado a trabalhar como bombeiro e foi repreendido pelo chefe por subir numa árvore para salvar um gato. Mas aos olhos do chefe, ele estava feliz porque seu subordinado fez um bom trabalho. Gongju sorriu com essa lembrança. De longe, Gongju viu a senhora Lehong e Hun entrando em uma casa funerária. Era o funeral do pai de Dai. A senhora Lehong pegou todo o dinheiro das condolências e pediu que Dai assinasse os papéis do seguro de vida. Quando Dai morresse, o dinheiro do seguro seria dela. Depois que os dois saíram, Gongju foi ao funeral e tocou em Dai. Dai ficou surpresa com o homem à sua frente e perguntou quem ele era. Percebendo que o homem não era uma má pessoa, Dai se sentiu aliviada e chorou alto. Quando Gongju voltou para casa, Fina bloqueou a escada e perguntou preocupada onde estava Dai. Ela tirou os óculos para usar seus poderes e ficou aliviada ao saber que Dai estava segura. Ao mesmo tempo, o Sr. Sunu estava bebendo em um bar. Uma mulher bonita se aproximou, escutou o que ele dizia e encostou a cabeça no ombro dele. De repente, o marido dela apareceu e agarrou o colarinho do Sr. Sunu, ameaçando processá-lo por assediar sua esposa. O Sr. Sunu implorou para que não fizessem um escândalo e prometeu compensá-lo. Na academia, Dong-hye revisou as câmeras novamente e descobriu que foi Grace quem a fez cair de propósito. Quando Grace se aproximou, Dong-hye correu atrás dela furiosa, tentando empurrá-la a escada abaixo. Grace explicou que a empurrou porque achou que ela voaria e aterrissaria com segurança. Grace implorou para ser perdoada e disse que Dong-hye poderia fazer o que quisesse com ela. Então, Dong-hye a perdoou. Enquanto isso, Dai e Gongju estavam em um encontro improvisado sob a supervisão de Hun. Gongju disse que só poderia voltar ao passado se o passado fosse uma memória feliz. Assim, a senhora Lehong obrigou Hun a seguir os dois e fez de tudo para que tivessem um encontro feliz. Mas por mais que tentassem, Dai e Gongju não conseguiam se sentir felizes. De repente, Gongju teve uma ideia. Sugeriu que fossem com Hun comprar raspadinha de feijão vermelho na cidade natal de Dai. Eles pegaram um ônibus e depois de comprar a raspadinha, Gongju olhou o bilhete de loteria daquela noite e entrou no estúdio de fotos para voltar ao passado naquela mesma tarde. Depois que os outros dois saíram, Gongju se aproximou de Dai e lhe deu uma tigela de raspadinha de feijão vermelho. O rosto de Dai expressou uma grande felicidade. 13 anos antes, ela havia tentado roubar pão. Uma mulher viu a cena, não a denunciou e ainda pagou pelo pão. Depois, ofereceu a ela raspadinha de feijão vermelho. Foi a primeira vez que Dai provou aquilo. A mulher reconheceu Dai como a estudante da escola que havia pegado fogo. Ao relembrar essas memórias, Dai chorou enquanto comia. Gongju também lhe deu o bilhete de loteria premiado e disse que era dela, para pagar a dívida com Lehong. Dai contou que na sua bagagem havia uma relíquia deixada por quem a salvou. Um anel. Esperava que ele o devolvesse à família do capitão. Depois, Gongju voltou, para a surpresa de Hun. Quando Hun viu Gongju entrar no estúdio, também entrou, mas não o encontrou lá. De repente, Gongju saiu do estúdio, deixando-o chocado. Em outro momento, o namorado de Dong-hye foi ao encontro marcado com ela, mas sentiu algo estranho naquele dia. No caminho, ouviu uma música familiar. Ao entrar na cafeteria, reconheceu um cheiro e um bolo familiar. Tudo o fazia lembrar da época em que gostava de Dong-hye quando ela ainda era modelo. O que ele não sabia era que Grace havia armado tudo isso para provocar essas lembranças, para que Dong-hye o encontrasse por acaso. Ele disse a Dong-hye que só pensava nela aquele dia e achava que poderiam reatar. Mas, surpreendentemente, perguntou se, ao se casarem, herdariam o prédio de 50 bilhões. Isso chocou as duas garotas. Dong-hye continuou emagrecendo, acreditando que, ao voltar ao corpo de modelo, o namorado se importaria mais com ela. Por causa do excesso de treino, Dong-hye desmaiou. Grace correu e a levou à sauna para descansar. As duas se aproximaram após esse incidente. Na escola, Fina foi intimidada por causa das atitudes do dia anterior. Jogaram o celular dela no chão, quebrando-o. Hun interveio, e só então os valentões foram embora. Fina quis voltar à sauna para ver Dai novamente. Lá ficou deprimida por ninguém querer brincar com ela. Hun se ofereceu para brincar. Quem perdesse levaria um peteleco na testa. Isso despertou o espírito competitivo de Fina, que tirou os óculos e jogou com tudo. O resultado foi a testa de Hun toda vermelha. A senhora Lehong viu a cena e começou a suspeitar de algo. A senhora Man-ho então chamou Dai para lhe dar um carro novo, mas não se esqueceu de avisá-la para se afastar de sua família. Dai entregou a ela o bilhete de loteria premiado e pediu que aceitasse e fizesse Gongju deixá-la em paz. Após isso, Dai foi embora. A senhora Man-ho ficou surpresa com o bilhete e percebeu que Dai havia conseguido aquilo graças ao poder
poder de Gongju. Enquanto isso, o Sr. Sunu procurava algo valioso no quarto secreto da família para vender e pagar dívidas. Sem sucesso, foi até o quarto e encontrou sua esposa dormindo, segurando o anel de herança familiar em uma mão e o bilhete de loteria na outra. Ele percebeu que o bilhete poderia ajudá-lo e tentou pegá-lo sem acordá-la. Quando conseguiu sair com o bilhete, encontrou Gongju entrando. Gongju perguntou pela bagagem de Dai e Sunu disse que havia jogado fora porque a senhora Man-ho não queria vê-la. Gongju disse que estava procurando o anel. O Sr. Sunu percebeu algo e apontou para o anel que a esposa segurava. Eles compararam com o anel na bagagem de Dai e descobriram que eram idênticos. Gongju então entendeu que quem salvou Dai do incêndio não foi o capitão, foi ele. Gongju chamou Dai e contou que havia sido ele quem a salvou do fogo há 13 anos. Ao mesmo tempo, a senhora Man-ho sonhou que seu filho dava um anel a Dai no incêndio e acordou assustada. Ela alertou o filho sobre o sonho e pediu que se afastasse de Dai, mas ele mostrou os 2 anéis e explicou tudo. Ela então percebeu que o destino entre os dois ainda existia e que Dai talvez fosse a chave para a prosperidade da família Beck. De repente lembrou-se do bilhete premiado e percebeu que ele havia desaparecido. O Sr. Sunu havia enviado o bilhete à pessoa que o estava chantageando. Ele se sentiu aliviado, achando que a esposa nunca descobriria. Mas ao voltar, encontrou a esposa segurando uma foto anônima dele dançando com outra mulher em uma boate. Ele tentou se explicar, dizendo que era apenas uma dança e que o marido da mulher havia aceitado o dinheiro e quebrado o acordo. A senhora Man-ho então percebeu que o bilhete havia sido usado para pagar o chantagista. Os dois discutiram e ela gritou que havia sido traída, dizendo que não aguentava mais sonhar com cada passo que ele dava. O Sr. Sunu confessou que se sentia sufocado por esse controle. A senhora Man-ho, decepcionada, disse que o libertaria e pediu que ele saísse imediatamente. Antes de partir, Fina apareceu, leu a mente dele e descobriu onde ele realmente tinha ido. O grupo que chantageava Sunu conhecia a senhora Lehong e havia conspirado com ela para enganá-lo, permitindo que Lehong pegasse o bilhete premiado. Quando Lehong chegou em casa com o bilhete, Dai viu e soube que sua mãe adotiva tinha feito um golpe. Lehong, com sarcasmo, elogiou Dai pelo bom trabalho. No dia seguinte, Dai chamou Gongju e contou que o pai dele foi enganado por Lehong e expulso de casa. Disse que isso era só o começo e que, se ele não quisesse ver sua família destruída, deveria parar de segui-la. A verdadeira pessoa que a salvou do incêndio tinha uma cicatriz no pescoço. Gongju não tinha, portanto, ele não era quem a salvou. Ela pediu que ele salvasse sua família primeiro, especialmente sua mãe, que tinha o poder de sonhar com o futuro. Gongju então voltou para casa, mas sua mãe não estava. A senhora Man-ho estava jantando com Dong-hye e seu namorado. Os dois apresentavam um projeto para transformar o prédio de 50 bilhões em um salão de beleza e academia quando se casassem e herdassem o imóvel. A senhora Man-ho estava com dor de cabeça por causa dos problemas com o marido, e quando o namorado de Dong-hye não parava de falar, ela friamente perguntou: Dong-hye, ouvi dizer que seu namorado te traiu? O rosto de Dong-hye ficou triste e ela pediu ao namorado que saísse. Quando ficaram sozinhas, Dong-hye percebeu que seu pai tinha deixado a casa. Ela disse que ele foi embora por estar chateado com o controle da mãe. Até ela mesma teve que abrir mão dos seus sonhos para seguir os desejos da mãe, inclusive se casar. Depois de dizer isso, saiu. Em seguida, a senhora Man-ho foi pagar a conta, mas por algum motivo o cartão dela não passou. Enquanto pensava no que fazer, a senhora Lehong apareceu de repente e pagou a conta sem hesitar. A senhora Lehong comentou que a aparência da senhora Man-ho não estava muito boa e até a convidou para ir à sauna. Na casa, Gongju revistava os bolsos do pai e percebeu que ele tinha ido ao salão de dança, o que foi a causa direta de ele ter saído de casa. Fina estava sendo intimidada por toda a classe por causa do que aconteceu no outro dia. Os colegas diziam que ela fingia ser gentil e ainda era protegida por um tio gangster. Nina segurou a mão de Fina e fingiu se preocupar, mas Fina leu a mente dela e a empurrou. O professor chamou Gongju porque Fina estava ausente sem permissão. Preocupado, ele foi até a sauna para pedir a Dai que o ajudasse a procurar por Fina. Como o celular de Fina estava quebrado, não conseguiam ligar para ela. Os dois estavam perdidos quando Hun apareceu e disse que sabia os lugares que Fina costumava frequentar, pois a seguia com frequência. Foram a esses locais. Ela costumava comer macarrão instantâneo sozinha, tomar café sozinha e brincar com o celular no parque, mas não a encontraram. Os três se separaram para procurá-la. Dai foi à sauna e Gongju foi para casa. Quando Dai chegou ao banho público, viu apenas Lehong levando Man-ho para casa. Fina não estava lá. Lehong, percebendo a expressão de Dai, disse que estava preocupada de verdade e que queria se aproximar de Man-ho sem intenção de machucá-la. Mas Dai retribuiu dando o bilhete premiado à família Beck, em vez de entregá-lo a ela.
Daí disse que Gongju havia dado o dinheiro para pagar a dívida e ir embora de vez da casa de Lehong, mas ela escolheu continuar morando com Lehong por pena, pois ela sempre parecia triste por causa da filha morta. No entanto, Daí afirmou: se a senhora Lehong ousar fazer algo contra a família Beck, eu vou revidar. E saiu da sauna, mesmo com os gritos de Lehong. Enquanto isso, Gongju voltou para casa e não encontrou Fina. Procurando em uma gaveta, achou o celular quebrado. Nesse momento, Daí também chegou. Gongju confessou que não foi um bom pai por deixar Fina sozinha por tanto tempo e não entender sua mente. De repente, Daí viu o Gongju do futuro, que lhe informou que Fina estava no ginásio da escola. Os dois correram até lá. No ginásio, os colegas de Fina fofocavam sobre seu namorado, que teria saído do clube de dança após ser rejeitado por alguém. Hiro viu Fina dormindo na sala de armazenamento do ginásio. Com raiva do que ela havia feito, trancou Fina lá dentro secretamente. Quando Fina acordou e percebeu que estava trancada, entrou em pânico e começou a bater na porta e gritar, mas ninguém ouviu. À noite, Gongju e Daí chegaram ao ginásio e bateram na porta repetidamente até chamar a atenção do segurança, que abriu a porta e salvou Fina. Depois, os três foram comer. Fina disse que não conseguia mais ir à escola, pois sentia muitos olhares sobre ela, o que deixou Gongju confuso. Ela correu para o banheiro e Daí foi atrás, encontrando-a chorando. Fina disse: eu só queria me enturmar, mas agora só queria ser invisível como antes. Daí contou que já passou por algo parecido. Também foi trancada num depósito e houve um incêndio. Por sorte, alguém a salvou. Não importa o quão difícil seja, sempre haverá alguém disposto a te ajudar, disse ela. Essas palavras aqueceram o coração de Fina. Ao sair, Daí aconselhou Gongju: não precisa perguntar demais sobre a escola. Basta olhar nos olhos dela que você entenderá. Depois, pai e filha foram ao parque. Gongju ofereceu um café, sabendo que era a bebida favorita dela. Hun havia lhe contado, mas Fina recusou, derramando o café. Preocupado, Gongju tirou os óculos para limpá-los. E nesse momento os dois se olharam. Fina leu os pensamentos do pai. Gongju pediu desculpas por tê-la deixado sozinha por tanto tempo e prometeu se dedicar mais no futuro. Dessa vez, ele percebeu que o poder de Fina era ler os pensamentos das pessoas ao olhar nos olhos. Fina revelou que não queria que ele voltasse ao momento do nascimento dela, porque aquele momento causou sofrimento aos pais. Ela contou que 7 anos atrás, sua mãe fez contato visual com ela enquanto dirigia, e Fina leu seus pensamentos. Descobriu que havia nascido no mesmo dia do incêndio. Ela então perguntou à mãe inocentemente: meu nascimento foi um erro? A mãe ficou tão chocada que bateu o carro. Desde então, Fina se culpava por isso. Gongju abraçou a filha com força, pedindo desculpas por nunca ter compreendido seus sentimentos. O momento do seu nascimento tem um significado muito especial para mim, disse ele. Pela primeira vez, Fina olhou para alguém sem medo e sentiu calor. Era o pai. Gongju então ensinou Fina a andar de bicicleta. Quando ela conseguiu, os três, Daí, Gongju e Fina, ficaram muito felizes. Na sauna, a senhora Man-ho acordou de um sonho. Nele, a filha da senhora Lehong ainda estava viva. Sonhou que Lehong abraçava a menina chorando e dizendo: ainda bem que você está viva. Na verdade, Daí já tinha contado à senhora Man-ho sobre a filha morta de Lehong, uma menina que morreu jovem enquanto Lehong estava presa. Se a senhora Man-ho tocasse nesse assunto, teria uma vantagem sobre Lehong e a faria hesitar. Enquanto isso, Dong-hye subia escadas sob a supervisão de Grace para perder peso. As duas subiram ao terraço e Grace pediu a Dong-hye que a deixasse voar com seu poder, mas Dong-hye recusou. Pedalando, Fina reencontrou o namorado. Assustada, ia embora, mas ele a chamou de volta e entregou-lhe um par de óculos. Disse que, se ela o odiasse tanto, ele tentaria evitá-la na escola. Mas antes de ir embora, Fina o surpreendeu revelando seus sentimentos por ele. Ao mesmo tempo, Gongju e Daí conversavam. Gongju percebeu que Daí sabia sobre o poder de Fina. De repente, Gongju voltou mentalmente ao momento do nascimento de Fina. Ao ver sua família, se sentiu extremamente feliz. Quando retornou, disse: eu vou salvar Daí. Então, Gongju pegou 2 anéis e colocou nos dedos deles. Confessou que gostava dela e os dois se beijaram apaixonadamente. Enquanto isso, a senhora Man-ho tinha um pesadelo com Gongju. Foi até o salão de dança onde o marido estava e o forçou a sair. Ela disse em pânico: você e nosso filho podem morrer. Daí voltou para a casa da família Beck. Todos a receberam e almoçaram juntos, num clima desconfortável. Gongju, sem perceber, disse feliz: parece um sonho ver toda a família reunida assim. Na verdade, a senhora Man-ho já havia contado para Daí sobre um sonho que teve. A família estava realizando um funeral para Gongju. Um funeral sem corpo. Era possível que 13 anos atrás ele tivesse salvado Daí e morrido no incêndio. Ao ouvir isso, Daí quis impedir Gongju de voltar ao passado. Mas a senhora Man-ho explicou que tentou mudar o sonho ao saber da morte do pai, mas não conseguiu. Por isso, queria que Gongju fosse feliz em seus últimos momentos, mesmo que fosse ao lado de uma golpista. Então, ela pediu a Daí que voltasse para ajudá-lo. Fina teve momentos felizes na escola. Todos sabiam que Nina havia trancado Fina no depósito de propósito. Desta vez, Nina foi rejeitada por seus amigos por viver uma vida falsa, enquanto Fina e seu namorado agora eram
um casal. Nina foi até Fina e explicou que não havia feito aquilo, mas Fina respondeu que Nina deveria esconder melhor seus sentimentos, pois agora todos conheciam sua natureza maldosa. Depois de dizer isso, Fina correu para seu namorado, deixando Nina sozinha e triste. Em casa, Gongju sugeriu ao pai que toda a família se mudasse para uma casa menor, pois não podiam mais arcar com as despesas da casa grande. O Sr. Sunu quis recusar, já que aquela era a casa onde a família Beck vivia há gerações. De repente, a Sra. Manho apareceu e concordou com o pedido de Gongju. Ela então o sinalizou para entrar no quarto. Na verdade, os dois haviam feito um pacto para voltarem para o filho quando chegasse sua hora de morrer. Eles também planejavam se divorciar. A Sra. Manho queria que o Sr. Sunu e Dong-He guardassem esse segredo de Gongju. A casa de 50 bilhões também pertenceria a Dong-He. Todos ficaram de coração partido ao saber que Gongju estava prestes a morrer. Gongju queria voltar ao momento em que nasceu para salvar Dai, mas ela o impediu. Ela queria que ele a salvasse 13 anos atrás, quando eles se casaram na casa de banho. A senhora Lehong havia armado uma cilada. Hun não era marido de Lehong, mas sim seu irmão mais novo. Dai ainda não sabia do plano de sua mãe adotiva. Ela estava feliz com Gongju, e nem Fina nem Gongju sabiam que Gongju morreria se voltasse para salvar Dai. 5 dias depois, Gongju e Dai dirigiram juntos até o mar. Os dois conversaram alegremente sobre um filme e discutiram sobre a cor da camisa da protagonista. Apostaram que quem perdesse teria que cumprir uma condição imposta pelo outro. Quando Gongju ia conferir online, Dai aconselhou que ele voltasse ao momento em que assistiram ao filme para confirmar. Ele aceitou alegremente. Inesperadamente, quando voltou, o carro sofreu um acidente e Dai desapareceu. A polícia resgatou Gongju e procurou por Dai. Acreditaram que Gongju estava tão assustado que não lembrava de nada. Na verdade, no momento do acidente, ele estava no passado e por isso não pôde dar uma declaração detalhada. A polícia procurou o dia todo e no fim só encontrou o casaco que Gongju havia comprado para Dai. Gongju segurou o casaco e chorou. Ele havia sido abandonado de novo. Na manhã seguinte, a polícia foi embora, deixando Gongju sozinho. Dias depois, ele foi à casa de banhos perguntar à senhora Li Hong. Achava que ela havia forjado o desaparecimento de Dai, mas ela negou e chorou de dor, perguntando por que ele não havia impedido o acidente se tinha superpoderes. Nos dias seguintes, Gongju passou a se embriagar constantemente, lamentando não ter conseguido evitar o acidente. A família inteira ficou triste, e todos se perguntavam por que esse acidente aconteceu exatamente como o de 7 anos atrás. Dong-He achava que talvez isso tivesse acontecido para impedir Gongju de voltar ao passado, e que isso seria uma bênção. A senhora Manho viu isso como uma oportunidade para impedir Gongju de voltar. Ela o procurou e tentou convencê-lo de que perder seus poderes talvez fosse um presente dos ancestrais. Dong-He estava experimentando vestidos de noiva, havia conseguido emagrecer, e seu namorado estava muito feliz, insistindo para realizarem o casamento mesmo que ela quisesse adiá-lo por causa dos problemas de Gongju. Mas ele não se importava. Ao sair, ele ligou para outra mulher e prometeu dar-lhe um andar no prédio de Dong-He. Ele ainda era mulherengo. No ferro velho, Gongju ainda tentava encontrar o carro do acidente, buscando informações sobre o desaparecimento de Dai, o que irritava a todos. Dong-He e Fina também foram até lá. Dong-He aconselhou Gongju a deixar o passado para trás. Após Dong-He sair, Fina contou que certa vez olhou nos olhos de Dai e viu que ela estava cantando o hino nacional. Parecia que Dai estava escondendo algo. Gongju então tentou voltar ao passado. Ele retornou exatamente ao momento em que estavam deitados na cama. Disse a Dai para não dirigir até a praia em um dia chuvoso, senão sofreria um acidente. Depois voltou ao presente e viu que nada havia mudado. Ambos se perguntaram por quê. Mesmo com o aviso, ela ainda assim foi. Fina disse que talvez Dai já soubesse que sofreria o acidente, mas por algum motivo decidiu ir mesmo assim. Depois, Fina foi à sauna procurar Hun, a única pista no momento. Ao ver Hun fora da porta, tentou perguntar sobre Dai, mas ele a evitou. Colocou óculos escuros para se proteger do poder de Fina e entrou. A senhora Li Hong ouviu a conversa. Hun disse que Fina falava bobagens. Li Hong perguntou se Hun havia resolvido tudo. Ele confirmou, mas ela quis saber por que voltou à praia depois. Hun disse que queria apenas caminhar. A senhora Li Hong pediu para ver o histórico de chamadas dele, mas não encontrou nada. Ficou desconfiada e o obrigou a levá-la à praia. Hun levou a senhora Li Hong e trocou olhares com Fina, e assim ela soube que Dai ainda estava viva e descobriu seu endereço atual. Fina correu para contar ao Gongju. Descobriu-se que na última vez que Dai viu a senhora Manho, ela percebeu que para salvar Gongju, todos teriam que impedi-lo de voltar ao passado. Por isso, Dai combinou com a senhora Manho que fingiria sua morte. Apenas Hun sabia do plano. Dai implorou ao Hun que a ajudasse e disse que seria seu último golpe. No dia do acidente, Dai sugeriu que Gongju voltasse ao passado. Depois que ele partiu, ela e Hun encenaram um acidente, jogaram a camisa no rio e partiram. No presente, Dai estava na praia. Gongju apareceu procurando por ela. Dai correu, preocupada, mas ele a alcançou e
perguntou por que havia mentido sobre sua morte. Daí então, revelou a verdade. Enquanto isso, em casa, ninguém sabia onde Gongju estava e todos estavam preocupados. Fina correu e contou que Gongju estava procurando Daí. A senhora Manho ficou muito assustada com a reação de Fina, que tirou os óculos e leu os pensamentos da senhora Manho. Foi aí que tanto Fina quanto Gongju perceberam que Gongju morreria se voltasse. Ambos entenderam que Daí havia feito tudo apenas para mantê-lo seguro, mesmo que isso significasse viver em tormento ou morrer. Gongju não estava feliz, mas disse que estava tudo bem, contanto que ele estivesse vivo. Agradeceu por ter conhecido Daí. Foi graças a ela que escapou da depressão profunda. Se não a tivesse salvo no passado, não teria sido feliz. Os dois se abraçaram e se beijaram apaixonadamente, passando um momento feliz na praia. No dia seguinte, Gongju foi comprar o café da manhã e encontrou a senhora Lehong e Hun. Ao vê-lo comprar 2 porções, ela teve certeza de que Daí ainda estava viva, mas se perguntava por que ela enganaria Gongju apenas para fugir dela. Gongju disse que Daí estava fugindo dele, não dela. Explicou que voltaria no tempo para salvá-la do incêndio de 13 anos atrás, onde ele poderia ter morrido. Por isso Daí forjou a própria morte para mantê-lo vivo. Daí acordou e não viu Gongju. Entrou em pânico e correu para fora, mas logo o viu voltar com a comida. Ela respirou aliviada. Depois, tomaram café juntos na praia. Daí olhou para o pescoço de Gongju. Não havia cicatriz e se sentiu aliviada. Disse que todos na casa já sabiam disso, exceto Fina, mas que ela logo descobriria. De fato, quando voltaram, Fina estava triste por saber de tudo. Culpou-se por ter revelado o plano de Daí e o arruinado. Então subiu as escadas. Dong-he procurou Gongju para conversar. Contou que, anos atrás, foi uma supermodelo famosa e teve a chance de desfilar na posição mais prestigiada. Mas a senhora Manho a impediu, dizendo que havia sonhado que a última modelo cairia na passarela e se machucaria. Assim, Dong-he não desfilou e outra garota teve que usar os sapatos feitos sob medida para ela. Mas os sapatos não serviram e a garota caiu, exatamente como no sonho. Dong-he percebeu que havia tomado a decisão errada. Ficou triste. Seu sonho de ser modelo desapareceu e desde então passou a comer sem parar e engordou muito. Por outro lado, a senhora Manho agradeceu a Daí. Agora sabia que ela sempre ajudou Gongju de coração. Daí convenceu a senhora Manho de que encontraria outro jeito de impedir Gongju de voltar no tempo. Desta vez, a senhora Manho aconselhou Daí a seguir seu sonho, pois se ela sonhasse algo, aquilo com certeza aconteceria. Disse que essa habilidade não era uma bênção, mas uma maldição, pois só sonhava com desgraças envolvendo seus filhos. A senhora Manho contou que recentemente sonhou com Dong-he e outra mulher de cabelo bagunçados no quarto nupcial de Dong-he e seu marido. Achou que estavam brigando e, por isso, acreditava que o casamento de Dong-he não seria feliz. No entanto, ela não podia contar à filha, pois, da última vez que Dong-he seguiu seu sonho, sua carreira de supermodelo foi arruinada. Daí entendeu tudo. Ela foi até o quarto de Fina e a viu se culpando. Daí disse que todos na família nasceram com superpoderes, mas em vez de serem gratos, todos tentaram esconder isso e pensavam que era uma maldição. Então Daí confortou Fina dizendo que ela transformaria essa maldição em algo bom. No dia seguinte, o noivo de Dong-he a levou para ver um novo apartamento. Ele apresentou o lugar com entusiasmo, falando o tempo todo sobre quanto tempo e esforço gastou procurando aquele lindo apartamento. Quando Dong-he mencionou que eles não comprariam o apartamento e viveriam com sua família, ele ficou visivelmente descontente e disse que viver assim não seria conveniente para Dong-he. Ele logo a pressionou a comprar o apartamento como lar de recém-casados. Também se gabou de que o depósito era um pouco alto, mas ele havia convencido o proprietário a baixar o preço, o que deixou Dong-he sem palavras. Ele estava tendo um caso com sua amante, e Daí descobriu isso. Daí tirou uma foto do noivo de Dong-he traindo, e a enviou para o telefone dele, ameaçando-o, ou ele lhe daria 200 milhões, ou teria que cancelar o casamento com Dong-he e desaparecer. Ele recusou e pegou de volta seu telefone para apagar a foto. Hun apareceu de repente, puxou a camisa dele e o impediu de encostar em Daí novamente. Depois disso, Daí comprou leite para Hun e perguntou se ele estava bem. A senhora Lehong sabia que ele estava mentindo para proteger Daí. Hun apenas respondeu que não deveria se intrometer nos assuntos familiares dos outros. Daí discordou e disse que se não fosse por Gongju há 13 anos, ela teria morrido no incêndio. Hun voltou para casa e relatou o incidente à senhora Lehong. Ela percebeu que tanto Daí quanto Gongju tentaram salvar um ao outro. Ligou para Grace e pediu que ela ajudasse a expulsar o namorado de Dong-he da casa. Na casa de Gongju, ele visitou Dong-he e descobriu que sua irmã estava comendo lanches escondida. Dong-he estava triste porque seus poderes não haviam retornado, mesmo ela tentando emagrecer. Gongju lembrou do passado, quando as duas irmãs eram pequenas. Naquela época, Gongju estava no hospital por desnutrição e não queria nem comer arroz. Dong-he, que era uma menina gordinha, comeu o arroz dele. Vendo sua irmã comer com tanto gosto, Gongju disse que também queria comer. Então Dong-he o alimentou, e as duas riram e conversaram felizes. Naquele tempo, Dong-he
Dong-hye voava por aí sem se importar com seu peso. Gong-ju percebeu que não era o peso que impedia os superpoderes de Dong-hye. Ela conseguia voar porque estava feliz. Por isso, ele disse a Dong-hye que terminasse com o namorado, pois ela não estava feliz naquele relacionamento. No entanto, Dong-hye ainda hesitava. No dia seguinte, o noivo de Dong-hye conseguiu um lugar para pegar dinheiro emprestado e juntar os 200 milhões. Estava deprimido sem saber onde conseguir o dinheiro quando Kim o abordou e lhe apresentou uma forma de empréstimo. Após conseguir os 200 milhões de won, ele entregou a quantia a Dai, o que a surpreendeu, e seu plano falhou. Assim que ele saiu, Grace foi até Dai e disse: "Estou feliz que você esteja viva." Grace a convenceu a deixá-la participar do plano. Ela não queria ver Dong-hye destruída por aquele namorado horrível. Assim que descobriram que o noivo de Dong-hye levou a amante para a casa dos recém-casados, Grace imediatamente levou Dong-hye até lá. Depois que Dong-hye viu tudo, ele se ajoelhou e pediu desculpas, mas ela não o perdoou e insistiu no término. Dong-hye também cancelou o contrato da casa e exigiu o dinheiro que ele ainda lhe devia. Nesse momento, Dai apareceu com 2 homens e disse que já havia cobrado o dinheiro por Dong-hye. Quando ele viu as duas agindo amigavelmente, percebeu que havia sido enganado. Imediatamente correu atrás das duas para recuperar o dinheiro. No processo, acidentalmente empurrou Grace a escada abaixo. Dong-hye viu a cena e, sem pensar muito, correu para salvá-la, mesmo correndo o risco de expor seus poderes, e conseguiu salvá-la. Grace olhou para Dong-hye com olhos agradecidos. As duas voaram animadamente pela cidade. Ao retornarem, seus cabelos estavam bagunçados pelo vento. Daí percebeu que essa cena era exatamente como o sonho da Sra. Manho. Contudo, o sonho da Sra. Manho não se realizou totalmente. As 3 garotas se abraçaram felizes. No entanto, o ex-namorado de Dong-hye viu tudo, pegou o telefone e gravou Dong-hye voando no céu. Dong-hye levou o dinheiro de volta para a mãe e contou que quase caiu. Daí contou tudo o que aconteceu com Dong-hye. Daí afirmou que, graças ao sonho da Sra. Manho, eles puderam se preparar com antecedência, e isso deu esperança para salvar Gong-ju. Toda a família riu e conversou feliz. Do outro lado, Fina foi convidado por Gong-ju para ir ao parque de diversões. Pai e filha tiveram um momento feliz juntos. Gong-ju comprou algodão doce para a filha e disse que salvá-la e fazer todos felizes era sua missão. Disse que o nascimento dela foi o melhor presente que já recebeu. Então aconselhou Fina a não se sentir insegura. O poder de Fina é uma grande habilidade. Isso resolveu o problema que ela carregava no coração havia tanto tempo. Pai e filha se abraçaram com emoção. Daí voltou à sauna para ver sua mãe. Nesse momento, a Sra. Manho também chegou. A Sra. Lehong deu à Sra. Manho o bilhete de loteria premiado e pediu que deixasse Gong-ju e Dai se casarem. Ao ouvir isso, Dai ficou extremamente surpresa. Percebeu que sua mãe adotiva havia sido a mente por trás da armação contra o ex-namorado de Dong-hye. Daí voltou ao banheiro e perguntou à Sra. Lehong por que ela havia feito aquilo. A Sra. Lehong admitiu que, ao ouvir que Dai tinha morrido, sentiu um grande arrependimento. Ela abraçou Dai e, chorando, disse que não esperava que o relacionamento entre mãe e filha pudesse ser tão próximo e profundo, mesmo depois de tantos anos juntas. Disse que era uma sorte que Dai ainda estivesse viva e que o sonho da Sra. Manho tinha se realizado. A Sra. Lehong parabenizou Dai por ter uma família que realmente a amava. Disse a Dai para viver feliz com Gong-ju. Dai ficou emocionada ao ouvir essas palavras. Não esperava que sua mãe adotiva realmente se importasse com ela. Naquela noite, Gong-ju preparou para a família o prato de peixe que o Sr. Sunu costumava fazer. Todos se sentiram nostálgicos. Gong-ju revelou que voltou ao passado e aprendeu a receita do Sr. Sunu. Todos ficaram felizes por ele saber usar seus poderes. Na escola, Fina e suas amigas estavam ocupadas praticando dança para participar de uma competição. Hiro não estava mais no grupo de dança porque havia sido excluída, mas Fina sinceramente queria que ela voltasse. Hiro recusou, mas ficou muito grata. Na academia, Grace e Hung chegaram. Grace disse que queria apresentar Hung para Dong-hye. Embora Dong-hye tenha gostado de Hung à primeira vista, disse que não queria conhecer ninguém naquele momento. Isso deixou Grace surpresa. Ela respondeu que Hung estava ali para se candidatar à vaga de treinador, não para namorar. A resposta deixou Dong-hye extremamente envergonhada. Quando olhou de perto para o rosto de Hung, Dong-hye percebeu que ele era o entregador de comida. O jeito como ele entregava, sempre mantendo a comida intacta, sem amassar nem esfriar, a deixava muito satisfeita. Isso a fez gostar dele. Grace exclamou que o gosto amoroso de Dong-hye era bem único. O ex de Dong-hye também estava presente na academia, não muito longe. Quando descobriu a verdade de que havia sido enganado, ficou furioso. Naquela noite, foi ver Dong-hye e implorou para que ela voltasse com ele. Caso contrário, postaria o vídeo dela voando online. Dong-hye disse que esses vídeos podiam ser facilmente feitos com software de edição. Após
Após dizer isso, ela foi embora. Ele tentou ir atrás dela, mas nesse momento Jung apareceu e o assustou. E jogou o celular dele no lago e foi embora, deixando-o procurando. A senhora Man-ho continuava tendo sonhos com o incêndio. Então contou ao Gong-ju que viu um relógio caindo da parede e pessoas lutando no ar durante o incêndio. Gong-ju então se encontrou com um colega de trabalho para investigar, mas o colega disse que não se lembrava de nada sobre o incêndio nos últimos 10 anos. Gong-ju pediu ao colega que encontrasse o relatório sobre o incêndio, e ele concordou. Recentemente, Daí notou que Gong-ju estava usando gola alta, mesmo com o calor. Quando ele adormeceu, ela levantou sua camisa e percebeu uma cicatriz no pescoço. Daí entendeu que o tempo de Gong-ju estava acabando. De repente, Gong-ju acordou e pediu que ela não contasse a ninguém. Ele disse que ganhou aquela cicatriz quando voltou ao passado. Antes, ele não podia tocar em nada, mas agora isso aconteceu. Daí percebeu que o incêndio de 13 anos atrás poderia realmente custar a vida dele. Os dois se abraçaram em desespero. A senhora Man-ho contou a Dong-hee que sonhou com ela voando na frente de todos na próxima apresentação de Fina. No entanto, Dong-hee não ligou para o que ela disse. Ainda assim, decidiu ir lá para torcer por Fina. Quando a família chegou à escola, encontrou inesperadamente a família da senhora Lehong, que também tinha vindo torcer por Fina. As duas famílias entraram juntas no auditório. Em outro lugar, Gong-ju e Dahi compraram flores para Fina. De repente, Gong-ju recebeu a informação de que havia um relatório sobre um incêndio naquele dia. Ele pediu que Dahi entregasse as flores para Fina e correu até o colega, que lhe mostrou o mapa da escola. Dahi entregou as flores a Fina, que estava inquieta e preocupada com a ausência de Gong-ju. Dong-hee recebeu uma mensagem de seu ex-namorado. Ele enviou uma foto dizendo que estava com Fina e pediu que Dong-hee fosse à sala de espera no quarto andar. Preocupada, Dong-hee foi até lá. Quando chegou, ele havia preparado rosas e velas para se declarar. Seu objetivo era reconquistar Dong-hee, o que a deixou extremamente enojada. Enquanto isso, Fina estava nervosa nos bastidores. Quando viu Gong-ju chegando, sentiu-se aliviada. No entanto, Hiro ainda não havia aparecido. Quando o outro grupo quase terminou sua apresentação, Hiro apareceu. O grupo deixou de lado os ressentimentos e a acolheu de volta. Então subiram ao palco. Como Fina estava nervosa, seu namorado foi até ela e tirou seus óculos. Ele sabia que ela tinha medo de se apresentar diante de tanta gente e a encorajou. Graças às suas palavras, Fina sentiu-se mais confiante. O grupo se apresentou muito bem no palco. Fina pensou em mandar uma mensagem para Gong-ju dizendo que agora tinha bons amigos, não era mais invisível e que ele não precisava mais se preocupar. Depois de tirarem uma foto, Fina percebeu que Hiro havia saído para a escada. Ela foi atrás e disse que realmente queria ser amiga dela. Perguntou por que Hiro a odiava tanto. Hiro respondeu que a culpava por não ter sido sincera. Como podiam gostar do mesmo rapaz e Fina nunca lhe contou? Por isso, Hiro achava que Fina não a considerava uma amiga. Fina então revelou que tinha o superpoder de ler pensamentos. Hiro respondeu que o dela era atrair olhares. Daí olhou para Gong-ju e de repente reconheceu as roupas que ele usava. Eram as mesmas do dia em que ele apareceu no passado para avisá-la sobre Fina na academia. Ela contou ao Gong-ju que imediatamente voltou ao passado. Ele disse a Daí que voltaria logo após informar a localização de Fina. Daí entendeu que o tempo dele ali era curto. Do outro lado, o ex-namorado de Dong-hee estava tentando segurá-la. Quando ela recusou, ele apareceu com gasolina e ameaçou colocar fogo em tudo. Naquele momento, havia um grupo se apresentando com acrobacias no palco. A senhora Man-ho achou a cena familiar e percebeu que seus sonhos não eram do passado, e sim do futuro. O incêndio ia acontecer agora. Ela informou seu marido, que correu para acionar o alarme de incêndio para evacuar todos. No caminho, o Sr. Sunu passou por Daí e a avisou do incêndio. Daí ficou assustada. Dong-hee procurava por Fina. Observando a reação do ex-namorado, Dong-hee permaneceu calma. Ela sabia que ele era covarde e não teria coragem de atear fogo. Como previsto, ele só queria assustá-la. Dong-hee disse que era isso que ela gostava nele. Podia ser um cara ruim, mas não era cruel, apenas inútil. Ela virou as costas e mandou ele limpar tudo. Enquanto limpava, ele acidentalmente jogou um pano encharcado de gasolina na vela acesa e causou o incêndio. Ele fugiu com medo. Gong-ju voltou e viu o caos. Correu para encontrar os familiares. Todos estavam em pânico. Dong-hee viu que a cortina contra fogo estava presa na lâmpada. Pensou rápido. Voou até lá e abaixou a cortina, salvando todos. E ninguém percebeu seu poder. Fina e Hiro ficaram presas por causa da porta de aço travada. Hiro estava com medo de morrer ali. Fina foi procurar outra saída. Gong-ju chegou e quebrou a porta. Hiro apontou a direção de Fina. Gong-ju correu para salvá-la. Fina estava quase desmaiando pela fumaça quando ouviu Daí chamando. Elas se reencontraram. De repente, a parede com o relógio quase desabou, mas Gong-ju chegou a tempo e segurou. Ele percebeu que esse era o sonho que sua mãe teve. Pediu que Daí tirasse Fina dali. Depois de salvá-las, a parede desabou. Gong-ju voltou ao momento do nascimento de Fina. Chorando de emoção, agradeceu silenciosamente à ex-esposa e correu para a escola de Daí. Tudo estava colorido. Ele podia tocar nas coisas. Todos o viram. Lá, ele encontrou seu sênior. Quando o chamou, desta vez
vez o sênior respondeu, mas ainda entrou no incêndio para salvar pessoas. Logo depois, a entrada desabou e ele morreu. Gongju ficou triste, mas manteve a razão. Pegou o extintor, correu até o depósito da academia e encontrou Dai inconsciente pela fumaça. Deu-lhe oxigênio e a carregou. A saída era difícil. Lutaram até a janela. Lá embaixo, pessoas colocaram um colchão inflável para pulos. Gongju deu a Dai o anel de herança da família, pediu que o guardasse e a empurrou. Disse que aquilo era apenas o começo e que se reencontrariam. Ao cair, o fogo o consumiu. No presente, o ex-namorado de Dong-yi foi preso por causar o incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido. A família fez o funeral de Gongju. Anos depois, todos tinham uma nova vida. Hung e Grace convidaram Dong-hye para usar seus poderes para levá-los a voar. A senhora Man-ho virou frequentadora da sauna da senhora Le-hong. Dormia bem e compartilhava sonhos. Assim, Le-hong evitava muitos problemas. Hoje, a senhora Man-ho sonhou com uma visita importante. Daí não tinha mais medo de fogo. Ela tinha um filho com Gongju, um menino muito ativo. A família não sabia qual era seu poder. Enquanto Daí arrumava roupas, o filho lhe trouxe uma bola perdida. Ela perguntou onde ele a encontrou. O menino respondeu que a pegou ontem. Daí suspeitou que ele tinha o poder de recuperar coisas perdidas. Então pediu que ele encontrasse Gongju. O menino ficou quieto por um tempo. E Gongju apareceu. Estava de volta segurando a mão do filho. Daí, emocionada, o parabenizou por voltar. Bom, esse foi o filme. Obrigado a todos por assistirem e até a próxima. Continuação de um ótimo dia, beijos e abraço e tchau, tchau.